Olá, rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um capítulo de muito conhecimento sobre o ecossistema digital, novas tecnologias. Você sabe que tudo está mudando e vai continuar mudando dentro das empresas, os métodos de gestão, o formato de execução das coisas também está mudando, nossos hábitos também mudam. E aqui você tem a certeza que está ouvindo e assistindo pessoas que já tiveram resultado positivo nas principais empresas de tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre prevenção, fraudes e também como a gente consegue conscientizar tantos departamentos diferentes dentro de uma empresa sobre a importância de cibersegurança, proteção de dados, antifraude. Porque, obviamente, com a evolução da tecnologia, também os crimes cibernéticos também acompanham esse ritmo de mudança e crescimento. É um jogo infinito. É o gato e o rato. Por isso que a gente trouxe aqui três grandes expoentes aqui dentro desse segmento, dessa temática, para conversar sobre o assunto. Beleza? Vamos começar com uma rodada de apresentação básica, começando contigo, Regis. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado, Vitor, pelo convite. Ricardo, Milagres aí por nos acompanhar hoje. Eu sou da F9C Security, né? Nós somos uma integradora de cibersegurança, de serviços, né? Com soluções e serviços em cibersegurança. E a gente está há 28 anos no mercado, né? Então, a gente veio lá desde do boom da internet, lá dos longos. Então, cabelo branco aí, conta dedura um pouco. E a gente passou nessa trajetória desses 28 anos, a gente passou por infraestrutura, né? A gente trabalhou com ambiente de missão crítica, por storages, bancos de dados, né? Então a gente passou noites e noites aí trabalhando junto com os clientes para fazer manter o ambiente funcionando. Mas nos últimos anos a gente volta um pouco às origens, que a gente começou com cibersegurança, passou por infraestrutura e a gente volta com cibersegurança. E é simples o fato, né? Porque nessa toda transformação digital que a gente vivenciou, né, realmente a parte da segurança da informação era um componente crítico e que só chegava num segundo momento, ou seja, quando tinha alguma dor ou tinha alguma regulamentação que você precisava cumprir. Então, hoje o nosso foco é muito nisso, e aí essa questão desse tema de conscientização também vem muito a ver o que a gente faz hoje, né? Porque a gente entende que esse desafio das empresas é agregar ao negócio e não a cibersegurança ser um entrave, né? Então, hoje a gente está muito animado com essa nova prospecção aí de oportunidades e, novamente, agradeço o convite. Imagina aí, Milagres, 28 anos, sua idade. É a mesma coisa. Com essa idade aí eu tinha cabelo. Fala aí, quem és tu? Bom, Luiz Milagres, hoje eu estou como responsável de riscos e segurança digital na Eduz, sou conselheiro de outras 3 nativas digitais, aprendendo muito, sou professor universitário, de vez em quando tenho uma deixinha lá na Band News para falar de digital e outras ameaças cibernéticas. Para mim está sendo um aprendizado, uma evolução e um prazer estar trabalhando com especificamente esse nicho de nativas que é encantador. Encantador. Para quem olha de fora, para dentro é uma zona. Bicho, pega para capar, né, não, Ricardo? Fala aí. Fala. Bom, Ricardo Castro, sou CISO, sou Compliance Officer, sou DPO e sou o que mais precisar ser feito dentro da Clash, que é uma empresa, que é uma investor company, compra empresas, startups, empresas, enfim, de diversos segmentos, faz com que elas se tornem lucrativas e, eventualmente, acaba vendendo elas assim por diante. Na última segunda-feira, compramos uma nova empresa, dobramos o tamanho agora do clã, agora somos quase 9.000 pessoas, né, no grupo, e eu sou responsável por parte de segurança, proteção de dados e compliance de todo o grupo. Pô, então vou começar contigo, tá, claro. Ricardo, papo. Por quê? Porque você está reunindo áreas que, ao meu ver, nunca deveriam ser separadas, só que elas foram separadas durante a sua existência, né? Uhum. Então, assim, dentro de uma temática mais macro como segurança, a gente pode considerar que cyber está contida, que toda a área que cuida de fraudes e prevenção à fraude está contida, a área também de compliance, queira ou não, tem uma interface, mas tem é a que menos está contida, digamos assim, mas tem uma interface grande.
Tem produção de dados, que cuida também do assunto. Já que você lida com várias outras empresas, você acha que as empresas elas já estão nascendo já com esse DNA, essa preocupação em cibersegurança de maneira geral? Nunca. Empresas, quando nascem, elas não nascem com a preocupação do freio. Elas estão preocupadas com o motor. Então, assim, a empresa ela quer crescer rápido. Ela quer rentabilizar rápido. A proteção em si, o guardrail da coisa, não é uma preocupação, né? Isso é natural. Um colega uma vez falou num congresso, não gostei muito da forma como, mas eu entendo por quê. Ele disse que empresa nenhuma ganha dinheiro sendo cuidadosa. Aí você pensa e fala assim, tá tão errado, né? Porque no início de uma empresa, a vontade de crescer, a vontade de ir para o mercado, a vontade de fazer as coisas, tem que ser maior mesmo até do que a prudência muitas vezes manda, né? O ineditismo, né, de você lançar alguma coisa, ela está vinculado a você tomar um risco muito grande. Quando você passa a ganhar dinheiro, você começa a perder dinheiro. E perdendo dinheiro, você começa a sacar que você precisa de segurança, que você precisa de advogado, que você precisa de departamento contábil, que você precisa de uma estrutura de controle que antes você achava que, cara, não. Eu sou o empresário, eu sou um gênio, eu vou montar meu produto, só que você está dentro de um mundo que tem regras. E essas regras começam a ser seguidas. Não é uma nem duas vezes que você vê, né, negócios começando muito rapidamente, super escalando, e em um determinado momento elas começam a ter um monte de problema, né? A mentalidade, ela não está pronta, né? Ela não se forma numa escalada muito rápida. Então, a mentalidade de controle, de você criar dispositivos legais, regulatórios internos, processos internos, para você se regular, para você medir a sua performance muitas vezes, só é conseguido depois que você começa a tomar os primeiros tapas na orelha, que naturalmente o mercado e o teu segmento vão acabar te dando. Então, Regis, olha, o que o Ricardo está colocando ninguém nasce com essa preocupação. Mas, para mim, eu acho que ela chega até a ser um contrassenso, porque se a gente observar a pirâmide de Maslow, que é sempre citada, assim, dentro do tópico sobrevivência, você vai ver, a gente precisa se alimentar e precisa se proteger para ninguém matar a gente. Nesse sentido, da mesma forma que a gente protege nosso bem mais valioso, que é a nossa vida, ou mesmo a nossa casa, por que essas empresas nativas digitais, principalmente que já nascem embebidas em dados e por meio deles vão criando os produtos, o que está faltando para elas nascerem já, pelo menos com uma câmera de segurança, um aramezinho farpado? Por que já não nasce com essa preocupação? Na verdade, esse é um bom ponto, né? Porque, e até remetendo um pouco nessa questão, né, que é bem interessante hoje, né? Antigamente, né, eu um pouco mais nessa época que a gente vivia no escritório, realmente trabalhando com os computadores da empresa, você tinha aquela normativa, olha, você segue as regras de proteção da sua empresa e tal, e em casa a gente deixava largado. Eu não trocava senha, né? Olhava, entrava em sites que não era meio estranho, mas entrava mesmo assim. Seu computador de casa nem tinha senha. E nem tinha. Ou estava num post-it, lembra que ficava no post-it lá marcado, né? E aí o que acabou acontecendo, né? Com essa questão aí de redes sociais e essa exposição tão grande hoje que a gente tem, a gente acaba virando um alvo, né? E essa hoje nas empresas, você acaba às vezes até se protegendo mais com suas coisas pessoais, e na empresa você larga um pouco, né? Você acaba deixando de lado, porque eu estou preocupado com o meu, com a empresa, né? Nem tanto. E acho que essa mentalidade, essa preocupação, o principal fator realmente tem que vir do próprio empreendedor, na verdade, né? Porque assim, o seu dinheiro, o seu investimento que está indo lá, mas no dia a dia você acaba esquecendo, né? Claro, N motivos, né? Como você citou, né? Eu preciso gerar o motor primeiro, preciso fazer dinheiro, né? E essa visão, esse entendimento, essa quantificação hoje que é bastante difícil.
para você ver a exposição, né? Qual exposto você está. Então, essa dificuldade de você ter um primeiro entendimento de que eu preciso já nascer seguro, né? Esse é o grande... Acho que essa conscientização é que a gente tem trabalhado e assim, acho que esses encontros, os CISOs, né, que tem se unido para ter esse discurso já empresarial, não mais técnico, né? Isso que acaba sendo um grande motivador para que essa mentalidade mude, né? Milagres, o Regis está colocando aqui também precisa ter o entendimento do problema. Uhum. E aí como que a gente chega nesse entendimento do problema? Acho que tem dois caminhos. Tem um que é interno e um que é externo. O interno é o próprio profissional para trazer aquilo para dentro da empresa. Mas também tem o externo. O externo, ao meu ver, está escondido. Porque se não é uma ameaça que eu tenho percepção diariamente, eu também não enveredo esforços para melhorar. Exemplo, se todo dia eu ligo a TV, eu vejo Cidade Alerta, que na minha rua teve um assalto ali, opa, fecho a porta, faço algumas medidas. Se eu não tenho visibilidade disso, já prejudica a minha própria conscientização. E tem o interno também. Como a gente consegue trabalhar esses dois cenários para, de fato, ter uma conscientização? Não, perfeita a sua colocação. Vou trazer um paralelo. Menos de 20% dos carros no Brasil são segurados. E o Cidade Alerta fala para nós que assalto a carro é constante. Uhum. Trazer um outro número. Menos de 50% das empresas possuem um responsável de segurança. Estou falando de empresas de grande porte também. Não estou falando só das nativas digitais ou menores. Isso mostra para nós que brasileiro tem um apetite maior a risco por natureza? A resposta, na minha opinião, é sim. E aí, quando a gente volta, então eu vou abrir uma empresa. O que vem na cabeça primeiro? Eu preciso rentabilizar, preciso mostrar valor, preciso existir. E aí o aspecto segurança não entra na jogada porque eu já tenho meio que natural esse apetite a risco maior. Uhum. Diferente de se você for para uma Europa, por exemplo, que tem uma teoria, já nasce com aquela, parece que aquela burocracia entranhada, já tem aqueles cuidados excessivos que até impactam um pouco a inovação para lá. Que é cultural até, inclusive. É cultural. Né? E aí quando você traz para nós, e isso é um ponto. Aí eu vou puxar a responsabilidade para a gente, que é o que eu sempre gosto de fazer. Porque é muito comum de falar, os outros têm. Não, e nós? O que nós podemos fazer? Então, internamente, sempre discuto com outros fóruns de segurança, que é o seguinte, o quanto nós entendemos de produto para poder somar. O quanto nós, técnicos, todos os técnicos, tecnologia básica, engenharia de software, arquitetura e segurança, entendem de produto para poder, de fato, somar. E não entendem de arquitetura técnica para impor, em alguns casos. Uhum. Isso, essa dificuldade de comunicação natural já impacta o cara que, aos poucos, fala assim, na minha empresa anterior, o cara prevenia novos negócios, em vez de prevenir fraude. Então, deixa para depois. Ou, não é um assunto que a gente deve se preocupar agora. E ele vai se preocupar quando um dia ele tiver o carro roubado. Aí ele vai pensar no seguro. Uhum. Só que nisso, o custo todo vai ficar eventualmente mais alto se ele tivesse feito aqui. Isso é um cálculo quase lógico. Mas, de novo, o apetite a risco naturalmente é um pouquinho maior, o que não está errado. Acho que o que cabe a gente é acertar um pouquinho também a nossa comunicação, não é abrir mão do técnico, senão também a gente não agrega tanto, mas é acertar essa comunicação para sentar uma mesa, como se tivesse nós quatro aqui, vamos ter uma ideia de um produto, vamos. E quando você soltar a sua ideia brilhante, eu não virar e falar assim, tem um risco enorme, cara, eu acho que é melhor a gente tomar cuidado. Isso é horroroso no universo de criação. No universo de inovação, você fala assim, então, veja bem, já dá aquela água entrando no chope, aquela tristeza interna. Deixa fluir. Eu gostava de uma frase, gosto muito de uma frase, que é assim, coloca os sonhos na mesa, depois a gente vê como viabilizar, não o contrário. Conceito básico de brainstorming. Conceito Não básico tem de brainstorming. ideia ruim. Não tem. Então, coloca isso ali na frente e deixa. O cara técnico, todo esse grupo nosso técnico, muito laboratorial, não tem essa habilidade nativa, não veio instalado esse driver. Aqui está um pouco da nossa... Por isso que eu puxo a responsabilidade para a gente tentar mudar um pouco o resultado. No final do dia, o resultado vai ser diferente. Se vai ser melhor ou pior, eu não sei. As experiências que eu tenho tido, os resultados estão sendo interessantes. Me chamam na concepção. Me chamam na idealização. Uhum. Tem uma ideia de um novo... Vamos voltar a 15 anos atrás? Para qualquer empresa, iFood.
Se coloca o cara de riscos na mesa, eu acho que o iFood não existiria. Mas é justamente aí que entra, talvez, a grande diferença. A concepção da empresa, ela não concebe, por exemplo, um conceito básico para a gente hoje, em empresas como a gente trabalha, que é o Security e Privacy by Design. Uhum. Ninguém vai trazer isso. Numa escola hoje de empreendedorismo, uma prática dessa não é colocada. Ou pelo menos não é destacada ao ponto de dizer o seguinte, olha, você vai trabalhar com produtos digitais. Não se esqueça que não é porque você não vai colocar segurança que você não vai ser atacado. É o mesmo esquema do que você colocou do carro. Antes do bandido ele levar seu carro, ele vai sondar o seu carro, ele vai ver se tem alguém perto, ele vai ver quanto tempo você vai ficar longe, não sei o que, para ele falar, beleza, eu tenho meia hora para poder levar o carro do milagre, certo? É a mesma coisa na tua empresa. Fulano vai lá, vai fazer um scan na tua rede, vai fazer não sei o que, ele vai achar a porta, ele vai pegar o seu dado, ele vai fazer todo o esquema, mas você é empresário, se não tem controles de monitoria, você não sabe o que está acontecendo. E quando você não sabe, ignorância é uma dádiva, cara, não tem problema de segurança. Zero problema de segurança. Nunca aconteceu nada? Nunca aconteceu nada. Aquela velha pergunta, né? Quando você coloca uma situação de necessidade de segurança, falou, já aconteceu alguma vez? Nunca. Primeira pergunta. Você olha, você sabe, você monitora alguma coisa? Não. Então nunca vai acontecer nada. A não ser quando, inequivocamente, a sua estrutura for, sei lá, travada toda por um hacker que vai dizer o seguinte, 6 bitcoins ou não sei quanto de dinheiro e não adianta destravar a coisa toda. Esse empresário, ele vai olhar e falar assim, não sei nem como começar a agir. É aquele que não sabe que precisava ter backup das coisas. Talvez ele tenha backup, mas o backup dele é aquele que sobrepõe todo dia, ele guarda a fita de backup no mesmo lugar que... Nem pensa em colocar alguma coisa em nuvem. E nem sabe o que está lá, eventualmente. Se precisa pagar o quanto vale o que precisa pagar. Não sabe nem se está rodando. Você deixou o rapaz ir da TI fazer o negócio. É diferente quando a gente está numa empresa que já tomou uma certa maturidade e a gente fala assim, beleza, a gente vai conceber um produto novo. A Milagre vai começar a entregar comida por drone. Putz, como é que a gente vai fazer a concepção desse negócio para alguém muito mal intencionado não hackear o drone que está ali em cima e começar a pegar todos os pedidos? Entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que, inclusive, aí puxando do outro gancho, né, que você comparou Brasil e outros países, Europa principalmente, está muito ligado ao impacto que uma empresa tem dentro da sociedade. E que hoje, quando a gente fala de regulatório, isso não é tão explícito. Mas quem já trabalhou com empresas de fora e de dentro passa a sacar isso. Quando você tem um regulatório lá fora, ele é burocrático? Ele é burocrático. Mas ele está olhando o quê? Está olhando o bolso do investidor que colocou dinheiro ali e precisa garantir que aquele dinheiro vai virar alguma coisa. Os empregos que aquela empresa gera e que se ela desaparecer do dia para a noite, os clientes que estão cedendo os seus dados ali, sabe? E que se os dados vazarem, vai gerar um impacto reputacional, financeiro para aquelas pessoas. Então, o regulatório ele não está simplesmente ali para burocratizar, mas está ali para proteger a sociedade. Uma coisa que a gente está aprendendo meio que agora. Então, imaginar que a gente está há 7 anos, acho que é 7 anos agora, com uma NPD, com uma lei de proteção de dados. A gente tem a coisa de 10 anos, lei de crime cibernético, eu acho, que foi aprovada por conta não de uma necessidade de mercado, mas por conta do vazamento de fotos íntimas de uma atriz. Não tivesse sido a Carolina Dickmann, abraço para a Carolina Dickmann, você foi importantíssima para cibersegurança no Brasil. Sério. Se não tivesse sido por ela, não tinha sido aprovado o projeto de lei. Sabe? Então, assim, a gente está engatinhando nisso ainda no Brasil. Em termos de empresa, a gente está muito a reboque do que é a necessidade de lá de fora. Então, uma empresa que hoje tem ação na Bolsa de Nova York, ela está dentro do SOX e ela está cobrando gestão de acesso, está cobrando gestão de mudança, está cobrando uma série de coisas, não porque necessariamente ela acha que é importante, né, você ter um perfil diferente do dele, que é diferente do dele. Não, mas porque isso é boa prática para garantir a sustentação e a longevidade dessa empresa para o mercado. Eu estou colocando dinheiro ali dos cotistas estadunidenses, eles precisam garantir que essa empresa amanhã vai estar de pé. Essa longevidade é um negócio legal que você falar, né? Já viu empresa que lança produto sem existir? Vitor sabe disso. Ele riu. Por que isso acontece? Isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. No universo da experimentação, tentativa e erro. Então, senta com um empreendedor, convite. Se já tiver essa oportunidade, o Vitor já teve, eu também.
Vamos lançar junto agora, nós 4. Vamos lançar um produto agora. Ou melhor, não vou lançar um produto. Eu vou lançar vou lançar o marketing dele. Mas não existe ainda, eu entrego daqui 30 dias. Bora, vamos ver se tem primeiro público. Porque eu não vou investir nada se eu não tenho a base para isso. Para que eu preciso de segurança se eu nem tenho produto ainda? Eu preciso de quê? Preciso de uma abordagem de quê? De uma proteção de imagem. Preciso de uma abordagem mais ligada talvez a um legal. É diferente a forma de colocar. E aí você falou de perenidade, né? No jogo infinito que a gente conhece. Tem empresas que não estão vendo tão longe assim. Verdade também. Ou seja, você senta com um cara... Teve uma indicação uma vez para dar uma aconselhada, vamos dizer assim, num CEO, né? E foi muito interessante que eu vi a abordagem dele, a postura muito tranquila, com alguns temas que poderiam até quebrar a empresa. E eu comecei a sacar que eu falei, esse cara não quer essa empresa indo muito longe, né? Aí eu fui... O Vitor sabe, vocês sabem também. Preciso ser pragmático mesmo. Cara, você quer vender essa empresa? Aí o cara pegou, olhou pra mim e falou assim, depois a gente conversa. Quando ele falou isso, depois a gente conversou, mas ele ia vender, ele tinha a intenção de deixar a boneca bonita para vender. Então, meu capítulo riscos ali é uma abordagem totalmente diferente. Você quer aquela história, né? Ou aquele velho pergunta do psicólogo, onde você quer estar daqui a 5 anos, na verdade? Ele vai falar assim, Aruba, porque eu vou ter vendido daqui 2. Então, aí você fala assim... Então essa é a estratégia, né? A estratégia, mas aí você vê, a estratégia acessos... Não, o capítulo vai ser o quê? O suficiente para fazer uma boa due diligence, para o valuation... mudou toda a abordagem. Para um valuation ser bom, esse é meu papel. A minha consultoria é essa. Esquece tudo que a gente conhece dos nossos bytes técnicos. É uma outra abordagem. Então, por que eu faço esse convite geral? Porque a empresa grande, ela acha que ela vai conseguir fazer um negócio desse, ela não vai, não tem condição por N fatores, mas ela quer. Quando a gente fala de transformação digital, que alguns nunca viram e outros nunca vão ver, né? Ele fala assim, cara, eu gostaria tanto de ser um espírito startup. Aí quando você olha o dinossauro, você fala, amigo, não dá. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não, mas eu eu encapsulei um negócio ali. Eu falei, então, mas o universo vai pegar essa cápsula e jogar no lixo, o seu entorno. Sim. Porque não deixa, isso eu vi acontecer. Então, cria aquele ágil meio PMBOK, sabe? Que não sai do lugar. Então, a proposta é, internamente, o quanto a gente consegue habilitar de risco sem falar de risco. Habilitar produtos falando mais a linguagem dele. Mas, Milagres, por exemplo, nesse caso, quando principalmente a experiência que vocês têm com startups ou realmente empresas que nascem 100% digital, é uma preocupação já ter essa imagem de, não digo de longevidade, mas assim, de segurança mesmo, falando, é uma empresa confiável, né? Porque a gente sabe que as empresas mais tradicionais, até por questões de gerações, né? Então, o pessoal da Baby Boom, geração X lá, traz isso consigo, né? Aquela questão de longevidade, não vou proteger o meu legado, quero deixar um legado. E a geração, né? Agora os milênios não, mas a geração alfa que está vindo aí, na verdade a mentalidade é totalmente oposta, né? Como é que você casa essa expectativa ou, né? Como é que você confronta isso num startup de uma empresa, por exemplo? Acho que a gente tem que sair da nossa zona de conforto absurdamente nessa hora. É mais ouvir do que falar. Exato. A experiência que eu tive... Bom, lá, eu vim de empresa super tradicional e fui consultor de Big Four por quase 10 anos da minha vida. Então, naveguei os dois mundos. Se eu falo muito pro Vitor, vir para as nativas, eu diria que eu aprendo primeiro e somo depois. Não tem como eu vir com o que eu vivi, em alguns casos não. Porém, o que eu vivi dá norte. Cria-se uma referência. O que você quer, amigo? Você startup? Não, eu quero ser o próximo Google. O Google só falou de segurança por uma razão. Credibilidade e porque ele virou o problema de segurança nacional americano. É outro fator. Tô voltando no Google há anos atrás, tá? Hoje ele tem aí, é robusto, todo mundo conhece. A AWS é a mesma coisa. Pensa, a AWS era um varejo de livro. Perfeito. A AWS minto, né? A Amazon. Né? E agora ele é um mundo de tecnologia robusto e seguro que hospeda, principalmente no Coast East lá, metade do mundo. Né? no East Virginia, metade do mundo. Isso. Então, quando você olha para um aspecto de jovialidade, cara, inverte o polo mesmo. Ouve mais mesmo e abandona tudo que você fala das famosas boas práticas. Eu odeio essa fala, porque o que é bom para mim não é bom para você. Exato. Então, ouça e assim, tá, o que você precisa hoje talvez seja credibilidade só. Para quê? Para que não. Mas como é que eu gero credibilidade? Básico.
O que você prometeu, você entrega. Você tem um checkout estável. Por quê? Porque quando o cliente precisar do checkout, ele tem que estar disponível e funcional. E disponível não é só aparecer na tela, é funcional. Não adianta aparecer na tela, clicar e nada funcionar. Tudo bem? Combinado, combinado. Pronto, acabou a minha jogada aqui. Volto para os bastidores BitBytes e vamos viabilizar isso. Depois eu caso alguma outra coisa. É engraçado, mais lentamente. Faz sentido ou não? O que vocês acham? Faz sentido. E, nessa parte, né, de fazer aquisições e principalmente dessa fast foodização das empresas, por assim dizer, eu tenho um pouco mais de local de fala justamente por conta da natureza da empresa. Né? Então, assim, eu participo e sou alvo de muitas due diligence ao longo, né, do ano. Por exemplo, eu sou auditado quase 140 vezes por ano pelos meus clientes e todas as empresas que a gente prospecta, a gente faz as auditorias. E a exemplo do Milagres, eu também veio de Big Four. Eu fui auditor de TI por anos. Então, você meio que pega o tom do que você vai avaliar e de onde você precisa tomar mais cuidado ou menos cuidado, baseado na história da empresa. O que ele colocou é perfeito. Você escuta primeiro para depois você começar a questionar. Esse papo e aí vou voltar, né? De empresa tradicional que faz avaliação. Vou mandar aqui um questionáriozinho, 300 questões, você me responde aqui, todas elas, e aí, baseada no que você respondeu, eu vou dizer se a empresa é boa ou não para ser comprada. Eu não sei, eu imagino que todo mundo aqui tem a idade disso, não sei se você, né, tem a idade, mas assim, muito antigamente existia uma revista chamada Capricho. A Capricho vinha com um pôster de um gatinho lá da Capricho, tinha lá dicas de como beijar gostoso, não sei lá, e tinha lá o teste. O teste era para saber se você era popular, se a sua amiga mesmo era fura-olho, não sei o que e tal. Tive irmã, eu li várias dessas. E quando a empresa ela vai preencher um questionário daquele, é a mesma coisa do questionário da Capricho. É uma autoavaliação. Não é que você é daquele jeito. Você se vê daquele jeito. Entendeu? E se eu aceito essa visão romantizada, né, eu tô ferrado. Então, quando a gente já tem esse perfil de auditor de gestão de risco, a gente sabe, ouvindo a história, aonde você precisa buscar os problemas. E aí, de fato, fulano, ele criou um produto para uma empresa para ser vendido. Maravilha. Só que eu vou pagar aquilo que ele, de fato, merece. E as avaliações que a gente faz hoje de cyber, elas são muito determinantes para o investimento que a gente vai fazer. E isso por quê? Porque o nosso investidor que vai bancar parte dessa compra, ele também quer saber, assim, não necessariamente a longevidade e tal, porque isso eventualmente vai ser incorporado a outra empresa, a um produto e tal, mas ele quer saber o quão sustentável é aquilo, porque eu estou comprando um produto, mas na verdade, depois que eu comprei a empresa, o produto é a pessoa, não é um produto. É essa cabecinha aqui que faz o produto. Então, assim, a orientação do negócio tem que ser diferente, o contrato tem que ser diferente. Tá? Então, os desafios que a gente tem visto e os incidentes que a gente tem visto de cyber no mundo afora mudaram a forma do investidor encarar principalmente essa parte de compras. Você criou um produto legal, inovador, groundbreaking, um negócio assim, maravilha. Só que eu preciso ver tudo que cerca esse cara aqui, porque amanhã esse groundbreaking pode ser um tiro na água. Exemplo que a gente viu, inclusive, que já tem documentários de Netflix, né? Gente que recebeu grana para caramba no mundo, porque falou que tinha resultados de genética, eu nem lembro o nome da moça. Ela levantou dinheiro do mundo inteiro e ela não tinha nada. Tinha vapor. Mas estava todo mundo animado. Por quê? Porque era groundbreaking, era um negócio do outro mundo. Temos uns casos do Brasil também, tem né? vários. Entendeu? Então, assim, quando a gente faz hoje a aquisição de uma empresa, boa parte da definição está em cima dos canais que eles têm, dos clientes que eles têm, das carteiras e tudo mais, mas saber que você tem cyber e controle, não só no papel, mas de fato aplicado, isso é muito importante. E está cada vez mais difícil você mentir nesse tipo de coisa, porque é cada vez mais fácil você fazer avaliação de fora sem precisar necessariamente depender de documento A, B ou C. Mas existe algum ponto em segurança, de maneira geral, cibersegurança, que assim seria o básico, o elementar, sem entrar
no aspecto de tentar tailor-made, entender, fazer matriz de risco e enxergar uma demanda? Existe o que é a base para todo mundo? Tudo que lidar com tecnologia. Precisa. Sim. Tem sim. Ela vai ser, é como se você falasse, um carro tem 4 rodas. Né? Apesar de ter algumas exceções no universo, mas na prática, atendendo mais de 80%, tem. A questão é que mesmo esse básico também ele é, de alguma maneira, negligenciado, talvez. Por quê? Porque ainda é visto como um freio excessivo, tal. Mas você não está falando do freio, estou falando da roda. O que é? Por exemplo, a disponibilidade de uma tecnologia para você entregar aquilo que você combinou para o seu cliente. Isso é segurança. Que se mistura com tecnologia. Estar disponível para o seu cliente. Quanto tempo você quer estar disponível? É uma pergunta que é muito engraçada a resposta. 24/7. Isso custa 10x. Isso. Não, 10x eu não tenho. Então, volta à pergunta. Quanto tempo você quer ficar disponível para o seu cliente? Aquela página, ela pode ficar fora do ar 3 horas na madrugada? Não, madrugada ninguém acessa. Então já posso reduzir alguma coisa de disponibilidade. Menos custo, mais eficiência. Isso é básico. Quando você fala de cenário digital, é o quanto eu quero estar disponível a uma resposta. Mas o que eu tenho que ter íntegro? Boa pergunta. O dado do seu cliente cadastro, é bom ter íntegro? O que é isso? Você quer mandar uma carta e ela chega ao seu destino, que é o cliente. Isso é importante. Então você precisa do endereço dele íntegro. Se misturar o endereço do Regis com o Vitor, eu mando as cartas erradas. Isso é importante também. Check. Eu preciso ter integridade da informação cadastral do meu cliente. Mínimo. Isso é minha segurança. Mas aí outro ponto também, né? Que na verdade é assim, né? Quando você define o que é íntegro, na verdade, cada um eventualmente, como está falando agora do usuário final, a pessoa que está trabalhando com a informação, cada um pode ter uma visão diferente do que é íntegro. Uhum. Então, por isso que é realmente essa questão de a conscientização, de você, como você comentou, conversar, entender e você estar próximo, entendendo o que a empresa produz, não só o que a empresa produz, mas o que cada pessoa faz e o que é o produto dela, na verdade, né? O que ela produz, qual que é o valor dela dentro da empresa. Nesse contexto, quando você falar, tá bom, a empresa perdeu uma informação valiosa, falar, legal, perdeu, né? A empresa vai ter que arcar alguma coisa. Mas quando você perde alguma coisa que você produziu, do seu trabalho na empresa, você é muito mais afetado. Uhum. Então, essa questão de você chegar mais próximo do que é o valor de cada um entrega dentro da empresa, acaba sendo, na verdade, um motivador maior para ela se preocupar, né? Então, nessa questão de entendimento. Então, nessa linha, muitas empresas que eu vejo, né, e que já têm umas estruturas grandes, eles acabam tendo realmente hoje se preocupando muito com o programa de conscientização do usuário. Porque a gente fala, né, às vezes, que o elo mais fraco é o usuário, na verdade, ele tem que ser o elo mais forte. Porque é ali que você vai blindar, ela é da ponta, né? Então, esse desafio que, claro, que toda empresa tem, e essa quebra de paradigma, que é um grande... Mas posso te falar, Elis, na sua pergunta, tem a empresa que tem segurança sem saber. Disponibilidade é um exemplo que eu acabei de falar. Isso. Ela faz porque ela precisa, porque é quase que óbvio que eu preciso estar disponível. Se a lojinha não estiver aberta, ninguém entra. Aí eu volto. Pergunta para o cara de segurança como é que ele colocaria essa mesma fala para esse mesmo empreendedor. Ele não falaria assim. Ele falaria... Ele não... a comunicação... Como ele falaria? Cara, a gente precisa estar com a tecnologia disponível 24/7, 99%, e eu preciso de investimento numa nuvem que tenha regional, multi-region, multi não sei o quê. Cara, você já pegou o celular. Dados. Não, você sério. já pegou o celular. Sim, vamos lá, Vitor. Vamos tirar do abstrato e vamos trazer para o real. Você já foi num restaurante na hora do almoço? Você foi passar lá teu ticket de refeição e tal, e a moça falou, a maquininha tá lenta, moço. O senhor tem um pouquinho de paciência? Já, né? Muito. Todo mundo já viveu isso. E é justamente isso que ele tá falando aqui. Na hora que tá pagando, você quer ter a tua maquininha sendo a segunda, a terceira, a quarta opção ou a primeira para receber? Primeira, óbvio. A primeira é disponibilidade. E aí você vai mostrar para ele, cara, a tua receita tá caindo na hora de pico. Por quê? Porque simplesmente não tá. O povo não tá chegando. O povo não tá chegando. Cada vez menos você vê esse tipo de experiência. Black Friday, quando ela era realmente Black Friday de verdade. Quantas vezes você chegou num site, cara, comprei a geladeira. Comprei a geladeira? Ela não tá nem carregando mais a foto. Meu Deus, a geladeira.
e de repente você descobre que comprou 3, porque você clicou 3 vezes, você pagou 3 vezes, debitou 3 vezes o teu cartão, porque, entendeu? Isso se você tiver crédito, né? Ele tem, você tem no seu cartão, limite para isso. Mas a gente já viveu esse tipo de coisa. Gente com um período de pico altíssimo, né? Para geração de receita monumental, só que não conseguia. E aí aquele negócio, o executivo grita, eu quero que esse negócio... Ninguém vai tirar a disponibilidade do nada, do vento, né? A gente está falando de início de Black Friday, onde você não tinha adoção tão forte ainda de nuvem e tal, e você não tinha escalabilidade tão rápida. Cara, não tem de onde tirar. Não tem. Tem que ser previsto, tem que ser planejado, tem que ser... Então, isso é uma das coisas que você vende, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de receita, de geração de valor. Né? E essa é a fala. É assim que essa é a fala que... uma das grandes causas de eventos de risco como esse, isso aqui é um risco, indisponibilidade em um momento de pico, como a campanha, o que você planejava de receita, você tem o custo, mas não tem o retorno. Isso. Tem impacto. Essa é a forma de falar. Falar que eu preciso de 2 regiões na AWS, cara, já acabou a conversa. Acabou. E você vê, eu não falei de segurança. 2 regiões em geral tá onde? Tá no time de infraestrutura e sustentação de cloud. Exato. E aí eu falo que, e eu gosto muito disso, por isso que eu dou muito pitaco nas empresas olha, que segurança ela não é vertical, ela é horizontal, e ela está inerente a todos, mas eles ainda não se perceberam sobre isso. E elas não se perceberam porque nós também não nos inserimos da forma certa. Comunicação e falha de comunicação é a principal causa de risco residual das empresas hoje. E eu não estou falando só de segurança. E se você me permite, eu quero agora pegar a tua fala e fazer um gancho com a dele. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, dessa comunicação e a gente fala dessa conscientização, a gente sempre fala da conscientização do usuário final. A gente não fala do executivo tomador de decisão. Sem dúvida. Tá? Por quê? De novo, a gente está falando de tecnicidades e as campanhas de conscientização, e eu já vou fazer um asterisco aqui. Odeio o termo conscientização. Tá? Bhaskara, você aprendeu na escola? Sim. Você aprendeu na escola? Uhum. Você foi até o 8º ano? Sim. Hoje, se eu te pedir para fazer Bhaskara, você sabe? Eu sei porque eu decorei. Tem utilidade prática? Você não? Você não? Não. Maravilha. Você foi conscientizado em Bhaskara porque você precisava passar por essa fase para poder chegar ali ao 8º, 9º ano, primeiro colegial, seja lá o que for. Você sabe escovar os dentes? Sim. Você escova até hoje? De olho fechado. Você foi educado em escovar os dentes. Então, a educação, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de digital, é um negócio que você leva para a vida. Aquilo que a gente estava conversando. Putz, eu sou super cuidadoso com a minha segurança digital. Mas quando chega na empresa, cara, senha no post-it, eu mando e-mail, eu não sei nem se eu estou mandando para o destinatário certo e tal. Por quê? Porque você foi conscientizado, educado para cuidar das suas coisas, mas você foi conscientizado a fazer uma coisa ou outra dentro da empresa. E na próxima empresa não vale necessariamente a mesma regra. As regras são outras, mais restritas, menos restritas. O que hoje falta é a gente trabalhar educação digital e educação em segurança. E quando a gente fala para executivos, a gente negligencia muito essa prática. Porque da mesma forma que o usuário final ele não é educado digitalmente para proteger as suas coisas, o executivo ele também não é educado no papel dele, nos riscos que ele corre no CNPJ e no CPF, tocando o dia dele da empresa. De novo, se você está debaixo de uma GDPR, se você está debaixo de uma SOC, você responde de forma diferente na empresa. Você pode colocar a sua empresa em risco sem nem ter noção do tamanho desse risco. É isso aí. E, de novo, a gente não está falando da senha de 18 caracteres com 3 ditongos terminado em ER. Eu estou falando do teu papel em cobrar de resultados, não só da área de segurança, mas também das áreas de negócio, das áreas de tecnologia, de forma estratégica para que a gente tenha disponibilidade, que a gente tenha a confidencialidade, a gente tenha, enfim, o CID da segurança todo protegido. Essa prática hoje, que já tem conselheiros dentro do board, que já tem membros do board falando em termos de negócio, não é comum você ter no mercado como um todo.
Você ter pessoas conselheiras hoje para empresas de tecnologia, para empresas, as iniciantes, eu não vou nem entrar nessa questão. Mas até mesmo nas empresas de investimento que estão colocando grana nessas empresas, não é comum ver. Então, essa educação executiva de alto nível, sabe, do C-level, sabe, isso a gente negligencia demais. Então, por que isso acontece? Eu acho, na minha opinião, pela experiência. Vocês concordam. O Vitor já sabe, porque eu já falei isso em outros casos. A gente pede a conscientização do executivo. A gente tem a conscientização do que é ser o executivo? Naquela responsabilidade que ele tem? A ponto de eu acertar a comunicação suficiente para que ele passa? Não. Aqui está o ponto de oportunidade. Se eu for falar com um CFO, igual a gente faz as nossas reuniões cruzadas, e eu for com o meu conforto de linguagem, eu perco o cara. O inverso é verdadeiro. Quando ele vem explicar DRE pra gente, tem cara que dorme. Não. Só que o DRE, você está lá. Nós todos estamos. A diferença é que a linguagem chata dele, ela é essencial para uma empresa. É o pilar fundamental da gestão financeira. Então ele tem que ser ouvido. Não tem outra opção. A nossa, nem tanto. Então, é legal que você fala, conscientização. Eu sempre tenho a sensação que a gente fala como se fosse uma via de mão única. Quantos executivos de segurança são conscientizados da via de retorno? Ou seja, quanto você compreende o que é gerir um PNL? Quanto você entende do que é conceber um DRE? Quantos de nós estamos atualizados do IFRS 18, que é o novo DRE? Mas isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa do CFO. Pronto, a conversa já está comprometida, você fez um rompimento. Cada Então, uma está na zona de cada conforto. um está na sua agenda. Exato. Aí é que tá. Quando a gente começa a querer habilitar a agenda do Regis, a do Vitor, a coisa muda, porque eu olho pro Vitor e falo assim, cara, a agenda dele é essa, eu vou ajudar, e aí eu vou colocar segurança inerente sem ele nem perceber, eventualmente. Ou a gente vai deixar explícito. Quando a gente senta numa mesa de board, o que o acionista está buscando? Eu sou acionista. Quando eu olho, eu quero o quê? Retorno do investimento. Quero proteção do meu capital investido. E eu não quero problema. O que é ter problema? Eu não quero minha imagem, meu nome comprometido dentro. 3 pilares. Os 3, todos têm segurança inerente, mas nenhum é explícito. Então eu tenho que acertar a minha comunicação para esses pilares e a parte política também que está ali, mas... E não o inverso, e fala assim, segurança é importante, hein? Sabe por quê? Top 10 riscos do como é que é? Do OASP. americano, da OASP. ou até do, agora esqueci, do World Economic Forum. Top 10 riscos, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, risco cibernético tá lá. Mudou alguma coisa? O risco de desinformação, que é o risco recente, para mim é pior, no momento atual, Total. do que alguns pilares de risco cibernético. Desinformação é algo que a gente pode tocar melhor. Fala da integridade do dado. Exato. O que você está concebendo numa inteligência artificial e tomando uma decisão sobre ela, eventualmente pode estar equivocado e te induzindo a erro. Alucinada vai... Olha que conversa interessante. Isso é uma conversa de cyber. Desde que colocada na linguagem do cara. Ou seja, quantos de nós podemos, então, conscientizar-nos para conscientizar? Ou, até tirando a palavra que eu também gostei, quanto a gente consegue se educar sobre temas alheios para educar nos nossos temas fundamentais? Essa sua colocação é maravilhosa, porque assim, eu lembro muito daquele exemplo da margarina, que foi vendida como a margarina boa para quem tem problema de coração. Você não está vendendo margarina, você está vendendo uma solução para o seu problema de coração. Mas você está vendendo margarina. O que ele colocou era justamente a mesma coisa. Cara, eu preciso achar onde é que está o teu problema de coração, porque eu tenho uma margarina aqui que eu preciso vender, e eu preciso colocar ela na mesa. Mas eu preciso achar o tema que te chama a atenção. E aí, a gente pode extrapolar isso, eu não sei se é o caso, que é a educação de adultos. Porque assim, quando a gente fala de executivos, né, a gente fala de um jeito diferente de você se comunicar dependendo, né, do seu público, do seu público-alvo. E muitas das campanhas e muitas das coisas que a gente vê, né, em termos de conscientização, educação digital, é muita coisa que você fala assim, cara, isso é muito infantilizado, né? Então assim, vamos fazer aqui uma revistinha. A revistinha já foi legal. Mas fazer o quadrinho já foi legal. O que te interessa? Onde é que te dói? Sabe? Eu tenho uma experiência legal, justamente numa empresa que fazia salsicha, margarinas e outras coisinhas mais. E a gente montou uma campanha que tinha que funcionar para todos os países onde ela tinha, né, presença. Então, assim, tinha que funcionar no Brasil, tinha que funcionar na Áustria, tinha que funcionar na China, tinha que funcionar no Japão, tinha que funcionar na Turquia.
E aí, bom, vamos fazer aqui, chama 5 empresas de segurança da informação, aí começou, né, as loucuragens. Não, tá aqui, ó, vamos, essa foi a melhor de todas, e vocês que trabalharam comigo vão lembrar da minha cara no dia. A empresa chegou e falou assim, cara, vamos fazer aqui uma mudança de conceito de segurança da informação. Por quê? Porque ninguém gosta de segurança da informação. Todo mundo acha muito chato. Então, vamos falar assim, a área não vai ser mais segurança da informação, vai ser confiança da informação. E aí começou um conceito maluco, e no meio do caminho eu falei assim, cara, legal, bacana, achei o máximo. Basicamente ele ia chamar um carro de, nossa, uma carroça com motor, vamos mudar o conceito mais vintage agora. Eu falei assim, não, esquece, ninguém tinha a ideia que a gente estava tendo ali. Porque a gente vendia o conceito de margarina não como um negócio que você passa no pão. É o conceito do café da manhã, com a família, todo mundo sorrindo. Todo mundo teve uma noite de 12 horas de sono maravilhoso, aquela família maravilhosa. Eu falei, cara, por que a gente não traz esse componente humano para dentro dessas campanhas? E aí a gente começou, não, pô, vamos fazer então a nossa campanha de segurança virar a campanha de margarina. Maravilha, vamos fazer. Primeira peça, a gente falou, pô, tá perto dos mês das crianças, estavam fazendo uma peça falando de proteger os filhos. Maravilha. E a gente foi lá, pô, o que é proteger filho? Putz, colocar uma criança, uma janela protegida e colocar uma frase bacana e tal. A gente mandou para teste. Lá na Turquia o pessoal fala assim, por que vocês prendem as crianças? Como assim? Não, que dá a entender que ela tá atrás de uma prisão. Pra gente no Brasil é normal você colocar uma grade numa janela, né? Pra eles não. Ó, a linguagem não tá pegando igual. Mudou um bebê no berço e você pegando o bebê. Então assim, você tem o berço universal. E aqui eu tô falando, cara, você protege o seu bebê da mesma forma que você protege suas informações e não sei o quê. Não vou lembrar agora exatamente, mas todas as peças vieram do lúdico pro prático. Pra tocar, não na preocupação do cara da senha, mas para tocar o coração dele. Assim, cara, eu preciso proteger meu filho, é verdade. Hoje, por exemplo, é um tema que a gente está discutindo o tempo todo. Tem série da Netflix estourando ali, bombando em cima da série mais cara que a Netflix já produziu por conta do conteúdo, não por conta dos efeitos especiais, entendeu? Então, você tem a série Adolescentes falando ali do mundo digital e como isso afeta as crianças. Esse tema continua atual. Como é que eu consigo levar esse tema, por exemplo, para dentro, não do board, mas para a mesa do executivo, que também tem seus filhos, que também tem. Então, você traz esse tema e você fala assim, pô, peraí, olha, tô lá com meu filho, com o tablet dele, lá no restaurante, mas não sei o que eu faço com isso aqui. O que eu faço? E você passa a ser um consultor da vida pessoal dessa pessoa, desse executivo. E você vai galgando, sabe, pelas laterais outras coisas. Por isso que eu falo, conscientizar é legal. Educar fica com a pessoa. Isso transforma a pessoa, isso toca a pessoa, sabe? E ela vai saber, bom, beleza. A próxima peça é o quê? Putz, é a sua mãe que passaram um golpe nela. Recebeu um link falso, tal, tomou um golpe, a gente está vivendo agora de novo um momento onde vários idosos tomaram golpe e todos eles vão sofrer para poder recuperar as coisas. Por quê? Porque eles não entendem o mundo digital para poder fazer as coisas, vão precisar de ajuda. Cara, são várias formas que você consegue cercar hoje, sabe, para criar experiências transformadoras dentro das empresas e que vão chegar de uma forma indireta no board para abrir portas para aquilo que a gente precisa muitas vezes tratar, a gente não é chamado. Ensina a colocar duplo fator de autenticação no WhatsApp da sua avó, da sua mãe. Exato. Isso é legal. Exato. Eu gosto muito dessa ideia. Mas tem um ponto, e aí falando das experiências que eu tive, né? Experiência que eu tive, assim, eu não tenho uma experiência em empresas tradicionais, então só sei do jeito que eu tô contando aqui. Uma das maiores vantagens que eu tive foi participar, ninguém chamava disso, tá? Vou usar a terminologia que o povo utiliza olhando a gente com óculos de fora. Squads, então, reunião de diferentes departamentos no momento da concepção, que é o que o Milagre está trazendo. Eu sabia o que todo mundo estava falando lá? Não. Mas conforme
ir evoluindo os dias, meses, anos, eu aprendia sem necessariamente eu estar num processo educacional formal, falando, ó, vocês estão no processo educacional. E nem por meio de conscientização, pelo que eu estou entendendo que você está colocando, seria mais num quesito campanha ou jogar algum tipo de panfleto, que compliance faz muito, né? Que também acho que não é o caminho, porque todas essas campanhas, você diminui muito a régua informacional para atingir todo mundo. Então, você pode atingir um pouco a base ali da empresa, mas o topo olha para aquilo e fala, não, pelo amor de Deus, isso aqui é coisa de criança, né? Por isso que você tem que colocar a régua e a comunicação ela não pode ser padronizada. Exato. Nessa mesma época em que a gente estava fazendo a campanha geral, tinha uma campanha só para executivos. Aí o executivo vai chegar lá, assim, não avisei para ninguém, nem para o meu chefe, envelopinho pardo, caracterizado, top secret, esses negócios. Você primeiro dá uma sondada se isso vai dar certo ou não. E você manda um negócio super personalizado para o teu executivo. E lá dentro você vai ter, de novo, né, para a época, aquela janelinha para colocar no laptop, né, na câmerazinha do laptop, para você ter a privacidade. Você vai colocar não sei o quê. Você monta um kit para a pessoa que faz sentido para ela. Na época, o Renato Opsblum tinha feito uma cartilha na Febraban, eu acho. Provavelmente foi Fecomércio. Fecomércio, obrigado. Com o regulatório para executivos. Mas assim, um negócio super tranquilinho, sabe? Nada super, né, difícil de entendimento, mas assim, dá uma olhada nisso aqui, porque isso aqui é onde te pega. E a gente colocou um kitzinho, de repente começou a tocar. Cara, você que mandou isso aqui? Foi. Genial. E você começa a ter os feedbacks positivos, por quê? Porque ele não está esperando aquilo. Ele não está esperando nada relacionado, sabe, à preocupação da privacidade dele, porque ele acha que alguém está tomando conta. E, de fato, alguém está tomando conta no contexto geral, mas você também é parte disso. Se eu estiver tomando conta, mas você se descuidar... Não, mas tem um ponto, eu gosto muito disso. As campanhas, elas servem para fazer enforcement. Porque no final do dia, ele achou genial e voltou para a rotina. Então, assim, campanhas servem para isso e voltou para a rotina. O Vitor está tocando que é uma abordagem que dá extremamente mais trabalho, mas ela tem um resultado muito bom, é ser parte constante de todo o dia a dia. Squads. Quando você olha o Team Topology, né, metodologias e tal, quantos times de segurança têm profissionais capacitados? Não é o júnior, não. É o profissional capacitado, matricialmente com você, diretamente com outro líder, lá na squad de produto, constantemente habilitando e ensinando indiretamente. Habilitando e ensinando diretamente. É o famoso, o engenheiro de software desenvolve, o de segurança coda junto. Não é que ele fala como tem que fazer, depois me manda aqui para eu avaliar se tá bom. Volto para minha casinha. Mas essa é a diferença de você ter uma campanha e de você ter um programa. E por isso que eu falo, a gente tem campanhas de conscientização que fazem esse movimento, sabe? De funciona, parou, funciona, parou. Quando você tem um programa, o programa ele olha de forma holística para a empresa e fala, cara, onde é que eu preciso olhar para a segurança? Cara, eu preciso olhar nos squads. Putz, isso aqui a segurança em produto. Eu preciso olhar dentro de PX, a área de contratação. Por quê? Porque eu estou colocando um monte de dado pessoal para dentro de casa, que não necessariamente estou usando, porque currículo vai, currículo vem. Se vaza esse negócio, tem informação privilegiadíssima ali dentro. Algumas empresas, inclusive, gravam as entrevistas. E dentro de uma entrevista 1 a 1, você pode falar coisas ali que não poderiam vazar de lugar nenhum. Então, o programa ele tem que ser constante e ele tem que ter financiamento constante e tem que se manter, inclusive aumentando, né, o seu escopo. Se você ficar só na campanha, cara, realmente, você foi lá, conseguiu um puta resultado, terminou a campanha, volta, vou fazer uma campanha, o famoso, né? Não, a gente vai fazer a Semana da Segurança. Eu acho o máximo fazer a Semana da Segurança. Só que se for só uma semana em 12 meses... Então, é a soma, né? E aí, não é um ou outro. Agora, você falou de tudo, tem uma coisa que pode nos ajudar. Preciso financiar isso. Não, mas a gente pode ter atitude também.
Não tem ninguém, então vai eu mesmo na squad. Qual é a squad mais crítica da empresa? Tem, né? Eu vou na mais crítica, eu mesmo. Porque ninguém é convidado por isso. Ninguém é convidado. Ninguém, Então eu quero parecer, mas peraí, você é o. Não é, cara, larga as patentes, tira a armadura, senta lá e fala assim: essa é a squad mais crítica porque tá o produto mais. Eu não sei, alguma razão criteriosa. Beleza. Do deal, você vai fazer uma aquisição. É melhor o Ricardo estar lá. Para quê? Para gerar influência, vender um produto e amanhã eu posso delegar. Agora o valor já foi concebido, as pessoas perceberam. Então não precisa mais ser o Ricardo, pode ser o outro ou a outra. Agora, isso vai de um movimento de atitude, de eu sentar na mesa da squad e falar assim, pessoal, e aí, que tá? A gente tá concebendo aqui outras coisas, cara, eu vou somar, até que você seja constantemente demandado. Tática de consultoria que eu tô fazendo aqui, nem nenhuma novidade. Sim. Vende o valor, depois você cobra. Então, assim, mas é que assim, muitas empresas, e aí você vai nas mais, vamos dizer, tradicionais, a figura do executivo de segurança é aquele cara, né, rígido. Total. Pô, não vou falar com o cara porque tenho medo do cara, porque o cara vai me cortar um monte de coisa, eu vou pedir alguma coisa que não vai deixar. Quer dizer, essa mentalidade que você está falando, ele vai começa hoje a mudar, claro, porque quando você traz ele mais para o negócio, para entender, e ele está aculturado com o objetivo da empresa, né, naturalmente isso vai ocorrer. Mas a princípio, né, essa figura dentro da empresa já tem medo. Pô, vou falar com o cara, não é a área do não. Com o cara, porque eu já sei que vai ter o não, né? Então, essa quebra realmente é o... Ou é o não velado, já viu como é que é o não velado? É tão caro que inviabiliza. Ele não falou não, mas ele colocou tanto requisito, tanta coisa. Sim, mas custa não sei quantos milhões. Eu falo que é a tática do seguro quando ele não quer segurar, né? Ele coloca ali que é 50% do valor do protegido porque ele não quer. E aí você fala assim, vamos lá. De novo é o cara olhando para a própria agenda. Exato. Então, acho que essa virada realmente que você comentou, que é muito interessante mesmo. Como é que você começa a falar que gera receita para a empresa, você começa a entender, né, o que está gerando, ou você ganha eficiência, né, o que você está, porque a segurança realmente é uma coisa difícil de você vender, porque é só gasto, né, a princípio. Aí quando você começa a mudar a forma como você entrega, olha, eu estou entregando, olha, a gente teve uma eficiência, tive um ganho, ajudamos a empresa a ter uma rentabilidade melhor, né, aí te escutam melhor, não é isso? Depende. E aí depende também da indústria. Felizmente ou infelizmente, a gente já viveu o suficiente dentro do nosso mercado brasileiro para entender que incidente cibernético tem custo muito alto, né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, a gente teve as Americanas antes, né, da gente saber que o buraco era muito mais fundo. A gente teve uma lojas americanas, né, ou as Americanas, parado praticamente uma semana sem faturamento por conta de um incidente digital. E que quando foram reportados, né, as demonstrações financeiras, lá eles colocaram coisas de 2 bi, 3 bi, um negócio assim absurdo. Talvez tenha sido o maior incidente em termos de valor, sabe, que a gente viu no mercado brasileiro até hoje. Executivos espertos, não vou nem dizer inteligentes, mas espertos, aprendem com os erros dos outros. Isso. Quando eu entrei na empresa onde eu entrei, os dois presidentes falaram: eu não quero ser igual à empresa 3 pontinhos. Eles se compararam com uma empresa que tinha sofrido um ataque cibernético e tinha tido uma evasão absurda de clientes que, por acaso, tinham migrado para uma das empresas do nosso grupo. Então, assim, o choro do outro é o lenço que eu estou vendendo. Maravilha, então a gente se beneficiou. Mas se amanhã acontece comigo, eles vão para o outro. Então, executivo inteligente ou esperto, ele aprende com os outros. Tem gente que ainda fala assim: tô aqui há 20 anos e nunca aconteceu um incidente. Exato. Quando acontecer o primeiro, vai ser desse tamanho. E você traz mais ou menos ali o quanto você vai ter em risco. Certo? Mas quantas vezes você já não ouviu isso? Cara, nunca aconteceu isso aqui. Nunca tivemos um caso de vazamento de dados. Nunca tivemos. Mas tem um monte de gente mandando boleto para os nossos clientes aqui. Não. Mas isso aí é fraude de fora. Como eles sabem quanto o cliente deve? Campeão, acorde. Entendeu? O executivo às vezes não quer entender ou não quer, sabe, sacar isso. Mas os espertos, eles olham para o mercado e falam assim: meu apetite de risco ele é grande, mas aquele assunto ali para mim é importante.
Mas é que é outra história também, né? Assim, o que acontece lá com o vizinho, às vezes não vai acontecer comigo. Eu tô apostando no que vai acontecer comigo. Tem muita gente assim. E aí, então, essa virada de pensamento, né? Que é a mudança realmente do jogo, né? Então, Não, mas quer ver uma coisa? Você é um empreendedor. 4 empreendedores aqui. Quantas vezes a conversa sobre o cliente está na mesa do cara técnico de segurança? Cliente final. O cara que gera receita. E hoje tá Quantas? sempre. Quantas? Então, assim, Só se for para ele criticar. pra ele chamar de meter o pau. usuário. Chamar de usuário, né? Isso. Já começa. Você vê, olha como a gente já tem outro exemplo. Quando você traz ele para a mesa, raramente, aí eu vou trazer da minha experiência que está sendo bem legal, raramente alguém discorda. O cara que fala assim, puxa, nunca aconteceu comigo, interessante, e seu cliente, ele está feliz de trabalhar contigo? Ih, a gente está com alguns chamados. Aí você vai puxar um pouco da disponibilidade, às vezes a falta de experiência. Isso é risco cibernético, eu puxo para minha agenda na hora. É mesmo? Olha, porque eu peguei uma lista de chamados aqui, o cliente odeia a jornada. E quando ele para na jornada desse ponto aqui, ele não avança. Esse é o ponto que ele vai para o concorrente. Você tem um risco de experiência. Gestão de mudança pega muito isso. E daí você fala assim, então você está falando uma coisa e depois você traz para a agenda real. Então sim, está acontecendo. Olha que coisa, está acontecendo agora aqui, ó. Não, mas eu achei que incidente de segurança era o hacker. É engraçado que personifica no externo, né, o hacker. Às vezes tá Esquece dentro do de casa. interno, esquece às vezes o básico. Não é. Tem um hacker, existe. E também tem o funcionário insatisfeito, com um terceiro vulnerável. Mas eu não gosto do apocalíptico da coisa. Eu prefiro trazer coisas que ele vai entender. Como empreendedor que somos, eu sempre desafio os caras que estão há muito tempo, principalmente em organizações tradicionais, ou não, falo assim, se sua área fosse um produto, ele seria rentável? Se sua área de segurança fosse um produto, ou uma empresa, ela seria uma empresa com profit ou loss? Aí o cara olha assim e fala assim, mas meu orçamento é porque alguém te paga pra você fazer, tá, filho? Ou seja, paga às vezes por obrigação, mas se fosse de novo, se fosse uma empresa, pagariam? Qual você acha que é a resposta, Ricardo? Eu nunca pensei dessa forma. Eu falei, mas pense. Exato. Exato. Seus clientes internos, porque se não pensar, amigo, todo ano sabe que vem o cara e fala assim, amigão, você tem que cortar 5%. É aquela questão. Né? Onde é que você se encaixa na sua cadeia de valor? Né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava em indústria, era muito difícil você encaixar a área de segurança na cadeia de valor. Até o dia em que a gente foi patrocinador das Olimpíadas no Brasil. Porque ali tinha uma grana pesada sendo investida. E você tinha que trazer o retorno. Então, ali, a área de segurança precisou conversar com o influencer que estava com o Twitter na época na mão, falando, nossa, é uma maravilha estar aqui assistindo o Jogo do Brasil e comendo um hot dog e não sei o quê. Entendeu? Porque se a senha daquele cara vaza, nossa, hot dog é feito de... E aí coloque o... Ele destrói a tua marca, ele destrói a sua, né? A empresa, ou as empresas que eu represento hoje já é diferente. Por quê? Não entra cliente se não passar por mim. Mas você é o do não. Muito pelo contrário, eu sou viabilizador do sim. Por quê? Porque você está comprando meu produto e você está me avaliando. Se você não gostar do jeito como eu trabalho, se você achar que eu não trabalho de forma segura, você não me contrata. Então, hoje, eu não sou parte do problema. Eu sou parte da solução. Se você hoje me perguntar, cara, sua área é rentável ou não, eu consigo te dizer na ponta do lápis quantos contratos a gente viabilizou no mercado. Agora, se você me perguntasse lá atrás na indústria, putz, bicho, para saber o meu quinhão dentro daquele pote de margarina, era muito difícil. Fora financeiro mesmo, assim, né? É muito complicado. De novo, não é impossível você mensurar isso. Principalmente do ponto de vista de novo, regulatório, enfim, né? Mas do ponto de vista de venda, tem empresas que são mais simples de terem esse número do que outras. E também contemplar o papel do cara também. Às vezes é realmente uma persona, uma área que é para manter o regulatório. É para manter o abecedário ali do regulatório e pronto. Então isso que a gente está falando aqui cai por terra. Exato. Se a função dele, o papel dele é manter o regulatório e evitar problema, esse é o seu papel. Tudo que eu estou falando aqui, esquece. Não vão te deixar fazer. Ponto. Quando você fala, tá no regulatório? Não. Então sai fora. Né? Tem isso também. O que a gente está falando aqui é uma visão mais empreendedora, uma visão mais segurança de produto, segurança de time de pessoas, ou segurança na jornada de cliente, que é outro aspecto. Por trás dos bastidores, a gente pode falar de NIST, de todas aquelas letrinhas que a gente gosta, mas na frente... Isso é nosso. Que é nosso. É nosso, tá aqui. E que a gente gosta de falar nas mesas, as mesas que o Vitor tá, para falar que olha como é difícil que a gente faz. Eu te falo um monte de letrinha aqui, difícil, e o Vitor vai ficar assim, cara, esses caras fazem, é difícil pra caramba, deixa ele fazer lá. Aí vira um negócio interessante, o Vitor como executivo, ele fala assim, bom, eu já tenho alguém para culpar. Se der ruim, é nele mesmo, eu vou seguir minha vida.
Isso. Mas é tão legal trazer assim, cara, não precisa ter alguém para culpar juntos. E aí é um desafio que muita gente vai ficar brava com o que eu vou falar. E não é seu caso, eu acho que não é. Por que o CISO tá abaixo de outro C? Por que o CISO tá abaixo, na maioria dos casos, de outro C? Uhum. Então, o CISO não é CISO, porque ele não é C. Né? O quê? Então, assim, por quê? Por que isso acontece? Né? Eu vou deixar vocês para raciocinarem. Por que isso ainda acontece? Né? Eu até desafio, me incomoda. Se você olhar meu LinkedIn, não está escrito CISO. Eu não gosto do C. Eu acho que é errado. Né? O C tem o poder do orçamento na mão. Ele decide por A ou B. Ele está ali até no estatutário da coisa. Quantos estão estatutários na coisa? Ou seja, aconteceu alguma coisa no CNPJ, os CPFs também está junto. Isso. Pouquíssimos. Isso é o bom ou ruim? Não vou entrar no mérito. Bom ou ruim. Eu gosto da responsabilidade. Eu gosto. Me anima a ser responsável. Até no CPF. Fui de PO como você. Meu CPF tá lá, o seu tá lá. Não tem problema nenhum com isso. Tem um problema é ter a responsabilidade e não ter a articulação. Aí é ruim. Aí quer me jogar nos leões, né? Mas por que isso acontece? CISO ou head da segurança abaixo do CIO, do CFO, do cara de compliance. Por quê? Porque o cara tem que ter um tradutor, cara. Ou melhor cenário, porque não confiam mesmo. Tem vários fatores. O dia que você realmente ter um head da segurança nessa mesa é porque a gente conseguiu o que a gente falou agora. O cara soube sentar à mesa para somar e entender a política do jogo. Eu ainda acho que está um pouquinho distante. Tem vários colegas que já estão nesse nível. Outros, mas em sua grande maioria ainda é o cara que suporta... mantém a regrinha do jogo aí porque precisa atender o regulatório. Isso. Ou tá ali sendo só um bode expiatório para se um dia acontecer alguma coisa. Isso realmente é polêmico, porque... Historicamente a gente sabe, né? E de novo, vamos falar só de Brasil. Isso. Rio de Janeiro, São Paulo e mais alguns outros estados aqui são a exceção total e absoluta de lideranças de autonomia do que a gente está falando aqui em segurança da informação. Você sai desse microcentro aqui, você vai encontrar desde do tech lead que ele faz a segurança, ou tradicional, a segurança é um diluído dentro da área de tecnologia. E se esquece de negócio, esquece do negócio todo. Tipo, é basicamente regra de firewall, é basicamente antivírus e uma política outra lá e cá que, enfim, é mais para decorativo do que necessariamente para aplicação. E isso está muito relacionado, né, à maturidade, de novo, do mercado em si. As grandes empresas, bilionárias que estão, né, elas já estão pensando na posição de uma forma menos operacional, mais estratégica. Não só do ponto de vista da nomenclatura, mas do ponto de vista de responsabilidade. Chegando ao ponto de você precisar, em algum momento da sua carreira, da sua trajetória, ter um seguro para a sua profissão. Por quê? Cara, pode dar ruim a qualquer momento. E aquele negócio, não é... Dando ruim no CPF, é uma marca que não vai te habilitar positivamente para outras empreitadas. Então, você vai precisar de um colchão. É complicado. Uma das coisas que faz com que, por exemplo, lá fora, a gente tenha muita gente abandonando a nossa profissão, seja por burnout, seja por... Cara, não consigo colocar o meu social security atrás desse negócio aqui, porque... Não dá, eu não tenho suporte. Então, assim, tem um movimento global, você vai na RSA e tal, você vê alguns painéis do pessoal tratando disso, salários maravilhosos, bonificações ímpares. A galera tá falando, não, eu vou voltar para a técnica, tipo, não tá dando para mim não, sabe? E gente bem posicionada. Então, assim, o nosso núcleo aqui, sudeste, um pouquinho do sul, talvez, é muito beneficiado. Você sai daqui, cara, tá muito pulverizado. Então, a gente tem muito ainda, sabe, para trazer e formalizar e formar em termos de profissionais, em termos de visão de negócio, em termos de conexão negócio, tecnologia, visão de negócio e segurança, que às vezes não está na tecnologia, está no processo, sabe? Que ainda está muito pouco explorado. Muito pouco explorado, sabe? Que é o que falta no mercado. Você está falando São Paulo, Rio, já acho que a maioria ainda não tem essa cabeça. Acho que aqui já é ruim.
Imagina. Não, as aqui é outras maravilhoso. regiões. Aqui é maravilhoso. É isso. Como na física, depende do ponto referencial. Exato. Para saber se você está em movimento retilíneo uniforme, você está em aceleração, depende da tua referência. Sabe que referência dá Mas- pra usar, Vitor? Empresa de capital aberto na bolsa. Olha eles e vê o organograma. Isso. Né, você é consultor, você navega, nós fomos, eu ainda sou, navego. Olha o organograma. E, ó, capital aberto. Não estou falando das outras. Olha o organograma. Eu vou chutar. Esse é um chute, não tenho esse dado. Data Milagres não funcionou aqui nesse caso. Mas eu vou chutar que não chega a 10% o head de segurança estatutário responsável. Não, imagina. Se tiver com 2%. Das empresas de capital. Imagina. Tá vendo? Pronto. Eu mesmo tô. Então, se 2%. E olhe lá. E são empresas mais novas. Provavelmente são small caps. Porque as blue chips, esquece. Quem está no índice BOV, eu não vejo. Eu não lembro de nenhuma das que eu conheci. Todas têm uma ou duas alçadas acima. Uhum. Então aí o cara também fica um pouco naquela de, então eu vou cuidar do antivírus. Tudo que a gente tá falando aqui cai por terra? Não cai por terra. Aí eu vou falar, não cai por terra. Sabe por quê? Uma atitude diferente de cada vez. Sim. Mas eu não tenho a patente. Aí eu vou convidar a ler um bom livro chamado Líder 360, do John Maxwell, que não é a patente. Quando eu tiver a patente eu faço antes de ter a patente, né? O que vem? Eu faria um bom trabalho. O melhor que eu posso na condição que eu tenho. Agora, vamos lá. O Cortella fala isso o tempo todo. Então agora, como um bom líder, aí o papel, o nome bonito, faz um movimento. Exato. Habilita a próxima agenda. A agenda mais crítica. O cara faz as pessoas falarem do nosso tema sem eu estar na mesa. Um pouco do que você falou, você está tendo uma experiência muito boa. O Vitor falando de segurança, mas eu preciso estar com milagres. Ele vai falar assim, o cara me habilitou um negócio aqui, acho que eu sugiro vocês falarem com ele. E comece a ser convidado para as mesas. Faz sentido, pessoal? Mas, Milagres, eu vou te falar, assim, se funcionar, ele teria que reunir algumas variáveis, ao meu ver. A primeira é essa autoconsciência do profissional de cyber, e a segunda é a empresa onde ele está permitir movimentos como esse. Na prática, na maior parte dos casos que eu vejo, o CEO não está na agenda do CEO, então é a mesma coisa do compliance não está na agenda do CEO. Não vai para frente. Vira campanha. Vira alguém que vai receber reclamação e aí dá um jeito de consertar, só que quando a reclamação às vezes é com outro si, não aplica. Dá um jeito para não resolver. Perfeito. Já vivi isso. Várias vezes. Não foi uma, duas, três. Já vivi. Já vi. E aí, na prática, esse CEO que não está comprometido tanto com essa agenda e a empresa também não permite que tenha essa abertura para esse profissional de cibersegurança, ele vai buscar referências fora. É o cara que mais faz benchmark. E aqui no Brasil, todo mundo gosta de fazer benchmark. O que você está fazendo? Aí olha para a empresa lá, o que você está? E você, o que você está fazendo? E às vezes vira um ciclo vicioso aqui no Brasil. Porque eu tô fazendo um negócio aqui, o outro ali, ou sou uma empresa americana, estou aqui no Brasil, quem cuida disso é o povo lá fora, não tenho tanto conhecimento sobre como é que eles lidam com o assunto, mas te passo contato, você fala com eles lá. E aí acaba que, e é um ponto que eu sempre falei com você, que eu vejo que quem realmente tem condição de avançar nessa agenda como vocês, tá pregando para convertido toda hora. Bem falado. CISO, conciso. E aí, quem tem que dar visibilidade para o que está acontecendo não dá. Então, por exemplo, é a reação de qualquer empresa. Tem um vazamento. As empresas correm para abafar. Abafa. Não, deixa quieto. Às vezes saem veículos que falam sempre para os mesmos caras. Então é isso. Então, eu, como se eu não estou vendo o que está acontecendo, do lado eu vejo, salvo o setor bancário, que tem um histórico muito maior de cibersegurança, até porque se não tivesse era dinheiro perdido na veia. E aí depois que veio o PCI, essas coisas todas aí, tirando esse setor, os demais no Brasil é isso, assim, se não tem o tal da punição, que é o que todo mundo prega
geralmente o discurso mais fácil é esse. O mais difícil é o teu, que eu acho que é o que mais tem resultado. Que é assim, é o discurso do amor. Entra no negócio do cara, ele vai fazer cibersegurança sem ter o peso do tema cibersegurança. É o discurso do apocalipse. E aqui, NPD já existe há um tempo. As multas ainda são irrisórias. Só que a galera ainda está falando do valor da multa. Pô, Que então nunca espera chegou. sentado, porque no Brasil, infelizmente, você tem lei que pega, lei que não pega, você tem uma dinâmica institucional que pode ser que não vá para frente. Existe lei no Distrito Federal, por exemplo, que proíbe alimento condicionado em plástico. Então, em tese, Danone não podia estar naquele recipiente de plástico, outras coisas, mas ninguém sabe, ninguém viu, ninguém aplica. Vamos deixar por isso mesmo. A gente atendeu o deputado que foi o autor, sancionamos. Aí fica... Então, assim, eu vejo que tem um ciclo vicioso acontecendo. E dificilmente você vai pegar, sei lá, altos executivos que estão começando uma empresa ou já estão tocando uma empresa e botar numa cadeira universitária e falar, ó, agora você vai estudar. O cara, meu amigo, o pau tá atorando lá em casa, a minha esposa tá reclamando, a empresa tá pegando fogo, eu vou parar para fazer um curso executivo de cibersegurança para, sei lá, CEOs? Não vou. Então, assim, é um problemaço isso. E tá cada vez maior. Então, o começo da fala que desdobra para tudo o resto é muito importante. Você falar para convertido. Você vai para RSA, vou para... Eu tô convertido. Eu vou para o Secret Leaders, você vai para o Besides, e a gente está falando da mesma coisa ali. Você foi para o Rio de Janeiro, o Web Summit? Não. Você foi? Não. É lá que a gente tem que estar. A gente tem que aumentar o nosso portfólio. Você veio de Big Four, eu também. Em um ano, você visita 120 clientes. Indústria, serviço, logística, e você vê várias realidades diferentes. Eu, como trabalhei em auditoria, então, assim, um dia eu estava fazendo trabalho com o pessoal do contábil para folha de pagamento, para financeiro, para logística. Cada dia você estava inventando uma moda diferente, sabe? Tipo, ia na Caixa Econômica Federal para ver financiamento, sabe? Então, cada dia você está olhando um negócio diferente. Cada semana você está olhando um negócio diferente. Isso aumenta o teu portfólio e aumenta a forma como você começa a mensurar as coisas e como você começa a enxergar as coisas. Se você é profissional de segurança, que veio de tecnologia, que está só ali escovando o bit, querendo saber do whitelist do firewall, ou então da regra do DLP ou da regra do WAF, você precisa sair desse negócio. Assim, beleza, o que o mercado está fazendo? O que o mercado está produzindo? E para você ter o que conversar e como se conectar com as outras áreas. Você precisa estar envolvido nisso, sabe? E, por exemplo, alguns desses eventos já sacaram, por exemplo, o Febrabantec, onde eles colocam um cara de tecnologia, um cara de negócio, para, sabe, começar a discutir e ter contraponto. Né? E com isso saem coisas maravilhosas, como também a Caixa lá, aquele senhor lá que falou que botava para produção, dane-se o compliance, tá errado, mas tá em produção. Você viu isso? Ele falou isso? Falou. No meio do Cássio. Febrabantec. Não, 24 foi do Febrabantec. Pro final do ano foi ele. E é legal você ver aquilo, porque aquilo é a mais nítida e sincera expressão da realidade, Exato. do que acontece. Então, isso aumenta o teu portfólio para você começar a discutir com o executivo, para você entrar num squad, para você ter como se conectar com as coisas. Não adianta absolutamente nada você ficar rodando em volta da tua profissão, porque chega uma hora você tá lá só para pegar a bichinha e brinde, cara. Mas vamos lá, tem um Não negócio tem mais nada para você aproveitar. É dureza. Tem uma coisa também que for acho. do convertido. Eu tenho feito um exercício pessoal. Você já viu, você já até presenciou lá nos nossos painel. Quando eu tô na fórum de segurança, eu não falo de segurança também, não. Não. Sentou um monte de CISO falando às vezes as maiores atrocidades e concordando entre eles, que eu olho assim, se a galera não tá num paralelo, tá num, sei lá. O que a gente tem feito? Falar da linguagem que a gente aprende, até aqui na rede mesmo. O que o produto tem falado mesmo? Vou trazer para esse grupo. Exato. Esse grupo não tá convertido.
não desta forma. Ele tá convertido em falar dessas sopas de letrinha. Cara, eu mesmo tô com o saco cheio disso aí. Agora, não, vou falar assim, amigo, vamos lá. Quantos de nós aqui já habilitamos um negócio e geramos eficiência assim, ó, mudou, o loss virou profit dentro do produto. Aí o pessoal olha pra sua cara e fala assim, putz, mas Milagres, o que é isso? Pô, legal, eu vou acrescentar pro público nosso. Só que agora a linguagem que o Vitor me ensinou, por exemplo, é outra. Esse grupo ainda não está convertido a ponto da gente capacitar os nossos colegas a darem esse passo. Mas vou falar, Milagres. A maioria desses CISOs não vai fazer sucessor. Cara, porque assim, eu tenho várias verticais na rede, acompanho vários tipos de áreas. A área de cibersegurança é a que mais tem evento disparadamente. Finanças não tem essa quantidade de eventos, CX não tem essa quantidade de eventos, RH não tem essa quantidade de eventos. E o que eu mais vejo é CISO postando foto dentro desse evento. Parece que o cara não trabalha, cara. Como é que pode um negócio desse? Esse cara que tá falando para convertido, ele tá num ciclo vicioso. Da bolha ali. Incrível que ele... E se ele permanecer naquele espaço ali, provavelmente ele não vai fazer o sucessor. Não vai. Por quê? Porque vai vir uma outra geração com uma outra cabeça, né? Que é muito mais voltada à concepção 100% de business. Qualquer área que não tiver conectada ao core, o cara tá conectado mais à caixinha dele, da esteira rolando do carro. Eu só sei botar a roda, ele vai errar a roda toda hora. Ele vai errar, vai botar a roda do tamanho errado, uma roda menor, não vai acertar o tamanho da roda. Eu não sei se a gente vai ter sucessor orientado a negócio, não, hein? Porque tá feia a coisa, assim, né? Agora sim, a gente vai mudar radicalmente a conversa. A gente vai falar a respeito de mercado de trabalho. Não tem gente no mercado. Não tem. Ponto. A gente tem um déficit monstruoso só no Brasil, empírico. Entra no LinkedIn, coloca a segurança lá, você vai ver que só para segurança de informação tem uma tonelada de posições e tem vaga lá que está há mais de 6 meses e não preenche. Não preenche. Bons salários, boas condições de trabalho, a galera já abrindo mão do híbrido e jogando para o remoto full, porque tem que fazer a atração das pessoas. Mas a galera tá vindo do técnico e indo pro técnico e seguindo no técnico e, bicho, tá apertando o parafuso e é isso aí. Mas quer que eu te Se não tiver um líder que vai formar essa pessoa, falar assim, ó, vamos junto aqui, a gente vai sentar na mesa tal, a gente vai em tal lugar, a gente vai em tal lugar, cada vez menos você vai ter gente com essa visão. Inclusive, dos berços de onde nós viemos, a gente tem cada vez mais a galera especializada numa vertente, numa linha só, e sai dessa uma vertente, se especializa e vira um tremendo especialista naquela prática, mas o generalista de mercado, de negócio, ele está se perdendo. Ricardo, vou dar vários exemplos de outras áreas que já passaram por isso. Antes do CISO. Na maior parte das empresas, como é que elas tratavam o atendimento ao cliente? Eles olhavam para o cliente lá na etapa final. Ele comprou, o cliente comprou, então tem o processo de venda, ele quer que não dê problema. Então, área de atendimento ao cliente, saque e todo o resto. Aí chegou uma concepção nova, que é de CX, Customer Experience. Putz, Customer Experience, que é isso? Todo esse povo de saque, de atendimento ao cliente, passou a falar que era CX. E não era. CX é um monstrengo novo. Ele reúne coisas de tech, coisas de produto e elementos de atendimento ao cliente. Se alguém falar que sabe fazer CX 100%, está mentindo. Porque a gente tem a primeira geração que está aprendendo a fazer CX, que migrou daqui, veio para cá e foi aprendendo na raça. Porque a empresa demandou. Fala, meu amigo, não é atendimento. Pô, você tem que olhar a jornada inteira, porque eu quero extrair dado daqui, de cada etapa aqui, porque é isso que vai fazer criar novas linhas de produtos e serviços, novas linhas de receita. Então, você vai pegar
um Edu Lemos. O Edu, ele era da DASA lá atrás. Aí ele foi para Uber, aprendeu ali vários conceitos de CX, aí foi para Log, hoje ele está como VP de CX. Ele acompanha todo esse processo, dessa migração, do que era uma URA e passa que era da Judite da TIM, passando por uma nativa digital, onde ele teve que beber numa fonte gringa, mas ele é a primeira geração, embora ele seja velho, né? Mais velho. Então, assim, as áreas estão passando por esse processo de mudança. Você vai olhar uma área de people. Não, mas RH é gente. Tá. PX. People Experience. Não, não estou falando nem Power Experience, não. Vamos olhar a área de people como um todo. A área de RH foi uma das que mais inflou nos últimos 10 anos. Aí, olhando todas as outras áreas, tá? O que era RH antes? Recrutamento, seleção, folha, treinamento. O que é o RH hoje? Então, RH, você é responsável por implementar a cultura. Mas não era missão, valores na parede? Não. Cultura. A gente vai avaliar a empresa inteira segundo, 5 pilares de cultura. Beleza. Isso aí, já fazia treinamento, vai. Seguinte. Tem agora diversidade. Diversidade é comigo? Comigo. Tá na agenda. Em algumas empresas, ESG está na agenda. Aí lá pelas tantas falaram assim, agora você vai ter que fazer marketing. Marketing? Isso é RH, cara. No Brasil, tradicionalmente, era psicólogo que migrava para RH. Ainda é. Falou assim, marketing? Tem um tal de Empower Branding. Empower Branding é que é marketing, tá? Assim, agora você vai ter que fazer marketing. As pessoas precisam querer vir trabalhar aqui. Exato. E você acha que esse cara sabe? Não sabe. Aí vem uma tal da área de People Analytics. People Analytics, cara, legal. People Analytics, agora você vai ter que saber tech um pouco, tá? Sai de humanas, vai pesar. Foi uma das áreas que mais inflou e os caras estão aprendendo no mesmo... E a única diferença que eu vejo, assim, lato sensu, das outras com o de CISO é que o CISO adora, tá? Mais do que o CTO, porque o do CTO, eu teve até que criar um tradutor para ele, que é o cara de produto. Na ausência de um cara de produto, pegaram os caras de marketing, na maioria, e meteram aqui, tá? Mas o cara que já sacou o movimento, ele já não é CTO, é CPTO. Tipo o Luiz Bittencourt, que é o CPTO da Loft. Se você olhar para o CISO, ele adora ficar trancado e ninguém mexer na caixa dele. E ele se aproveita disso. Gente, tô indo lá no evento XPTO de CISO, que é bom, vai ter umas coisas novas, eu preciso me instruir. Eu não instrui a empresa, instrui ele. Aí fica, você fica tranquilo, que tá tranquilo. Aí quando tem um vazamento, é o primeiro a rodar. Lógico, eu também demitiria. O primeiro que eu demitiria seria ele. Lógico, ele falava assim, não, deixa comigo, tá tranquilo, não vou te explicar nada, não vou participar de processo nenhum de construção de nada. Beleza, tô confiando. Ele falou, lavei minhas mãos, tô nem aí. Deixa fazer o vazamento. É o primeiro que eu vou canetar. Claro. Tá fechado, não entendo o que faz, agora teve um impacto e ele falou que tá tudo bem. Simplesmente perdeu a confiança. Perdeu a confiança total. Então, mas isso é muito de novo, jornada para jornada, profissional para profissional, portfólio para portfólio. Se você entende o que você faz, real assim, tá? Não é porque você assumiu a sigla que você... ou que você tem certificações, que você entende o teu papel. O teu papel não é tomar responsabilidade. O teu papel é ser responsável por. E ser responsável por, e aí é uma coisa que eu aprendi muito tarde, é como ser pai. Você tem um certo nível de responsabilidade por aquele ser que você gerou, mas ele vai andar sozinho. Ele tem a jornada dele. Você não vai impor uma jornada. Mas você é responsável por formar aquela pessoinha.
que vai com o que você passar para ela e com o que o mundo passar, criar ali o seu portfólio, e esse portfólio é que ela vai passar para frente. Você como Security Officer, você como CISO, você como BISO, você como seja lá o que for, além de ir para esses eventos para palestrar, mas o mais importante, trocar experiências. A gente teve 2 painéis recentemente, a gente foi para trocar experiência. A gente não foi lá para, sabe, na minha empresa faz o melhor. Nós usamos o NIST conectado com o COBIT, rodado no CMM, e dali sai o Clash Information Security Best Practices. Sabe? Ah, mas escuta muito isso aí. Não, você vai para evento que custa 20 mil, o pessoal vem da gringa para cá. Não, temos aqui uma nova sigla que todo o mercado precisa adotar a partir de agora. Ah, brother. Sabe a minha realidade, sabe a realidade do outro. Sabe? É diferente. Sabe? As coisas têm que ser customizáveis. Você precisa entender o mundo onde você está, adaptar as coisas. Putz, é PCI, beleza. Não, aí é outro esquema, é fraude, é mercado, é padrão, não tem conversa. Mas do resto todo, bicho, cara, você tem que fazer aquilo que faz sentido para você, sabe? E, de novo, você vai para o evento para pegar brinde e para ver palestra de Mundo produto, que resolve tudo, cara, você tá ferrado, velho. Você tá ferrado. Todos os produtos resolvem tudo. Para você resolve? Tem que ver no teu caso. Sabe, quantas pessoas a gente vê que todo ano muda uma X plataforma. Por quê? Porque ele compra A, não funciona. Comprar B, não funciona. Comprar C, não funciona. Por quê? Porque ele não entendeu o problema que ele quer resolver. Ele está comprando produto, ele não está resolvendo um problema. Às vezes ele tá olhando e nem sabe para que serve. Não sabe, não sabe. Muito pouco. Usa muito pouco. Não contrato 3, 4, que um não conversa com o outro, não tem a governança dos 3. Não, mas Exato. esse exemplo ele é muito bom. E olha como ele cruza. Eu penso da mesma forma. Por isso que quando eu vou em agenda que é de segurança, eu não falo da segurança mais. Todo mundo já está falando. Né? E o inverso é verdadeiro. Quando eu vou numa agenda de produto, eu também não falo de segurança. Eu falo de segurança de forma inerente, mas na linguagem do cara, do qual eu ainda sempre continuo aprendendo. Eu tô como segurança. Mas aí a oportunidade é exatamente como o Vitor falou, eu concordo e assino embaixo. A questão é muito da atitude do cara querer sair. Mas o que trouxe esse cara até aqui, eu dou mais 5 anos. Tô sendo agora até mais... Dou mais 5 anos para essa postura ainda se sustentar. Com a evolução da IA, eu dou mais 5 anos para esse cara mudar essa postura ou vai rodar. E assim, vai rodar, mas você fala assim, não, duvido, aquela empresa de capital aberto, o cara tá ali já há 10 anos, não roda. É mesmo? Quanto esse cara tá me custando versus o retorno positivo que ele dá para ficar no laboratório fechado? E no limite vai trazer da gringa. Que eu já vi o Nubank que já tá acontecendo. Fazendo, já tá acontecendo. Não, o CISO do Nubank é gringo, ele não é brasileiro. Você tem o BIS aqui no Brasil? Tem, mas agora me fugiu o nome dele, tá lá. É bom, é melhor? Não sei. Mas até a seleção brasileira tá trazendo gringo. Você acha que o CISO brasileiro não vai ficar nessa postura? Então, pensando entre a gente, aí eu gosto assim, legal, puxando de novo a responsabilidade, o que a gente pode fazer para ajudar? Isso aqui é um exemplo. O cara que tá nos assistindo até agora é um cara inteligente. Ele fala assim, eu acho que me trouxe até aqui, de fato, não vai mais. Mas o que eu tenho que estudar? Manter a atualização que a gente precisa do nosso bit-byte técnico e começar a dar um passo à frente para fazer uma linguagem do tipo, para participar de um COMEX, né, de um comitê executivo, o que eu preciso? O cara às vezes se esbalda, nossa, eu tive uma reunião de conselho onde eu levei segurança para o conselho no ano. Me desculpa, meu amigo. Eu participei, na época eu participava e hoje eu tento orientar, ajudar. Eu tenho uma postura que vai um pouco além do conselheiro, que é muito com o CTO, que o cara de segurança às vezes está inerente à engenharia de software. E quando ele leva a segurança para o acionista, ele leva vulnerabilidades, por exemplo. Um parque hoje tem 2.000 vulnerabilidades, sendo que sem altas a empresa pode parar. Aí o CEO olha para minha cara e me cutuca. O que você acha? Eu falo assim, eu vou falar com ele. Que aí é uma postura um pouco além, que eu vou trazer o cara para cá e tentar dar um guidance para que o cara na próxima... Isso é seu, cara. Você não precisa trazer isso, não. Isso. Mas, de novo, isso também depende muito do perfil de empresas. De novo, eu trabalho hoje em empresas onde você tem um viés muito técnico e as pessoas elas cresceram no técnico. Encanta a pessoa falar de vulnerabilidade, encanta falar de disponibilidade, encanta ver o negócio e ficar assim, putz, eu gostava de fazer isso e agora eu estou fazendo um negócio que é meio chato. Encanta a pessoa ainda. Então você precisa entender onde você está pisando. Cara,
estou falando lá do conselho da BRF que a gente estava falando aqui. Não vou chegar com vulnerabilidade. Falar assim, não, eu tenho aqui tantos KBs sem atualização do... KB. Esse é um desafio, por exemplo, que a gente enfrenta muito, que é justamente isso. Nossos interlocutores, né, nós como integradores, os nossos interlocutores são primariamente os técnicos, os especialistas, que a gente lida com a especialidade da solução, por exemplo. E aí, quando você aponta uma série de situações, olha, aqui temos oportunidades de melhorias, aqui e tal, o grande desafio é justamente torná-lo, né, o nosso interlocutor, um vendedor para que suba de uma maneira como você falou, que ele represente isso para negócio, que represente isso. Por quê? Porque senão ele não vai falar, pô, eu vou expor isso para minha gerência, uma coisa que era minha responsabilidade e eu não fiz. A primeira coisa que eu vou levar é Exato. Né, vou ser repreendido, porque eu não resolvi. Então, muitas vezes pode ficar ali no meio termo e nem chegar, né, as informações corretas. Então, o grande desafio é justamente como é que você traduz toda essa, né, essa situação de criticidade de uma maneira, né, correta. Você tem que entender quem compõe um board. Exato. Putz, quem compõe um board? Putz, Vitão, qual que é a tua trajetória? Putz, aí o cara veio daqui. Entendi de onde ele vem, entendi o que gosta, o que apetece, o que chama a atenção dele. De novo, se você falar a linguagem do cara, você de repente toca aqui. E é aqui que você tem que chamar a atenção da pessoa. Você precisa chamar a atenção para si. Sabe, a reunião do board começa um mês antes, fora do board. Com você fazendo a conversa com os membros do board, para entender, para você chegar lá e falar a língua que os caras vão entender, o que interessa a eles. Sabe, começa antes. E a gente, de novo, vai debaixo do braço com os gráficos do CIEM, sabe? Não é isso que vai chamar atenção, necessariamente. Sim. De novo, pode ser ter um cara ali que, putz, ele amama o que você vai passar. Ele é 1 dentro de 8. Como é que eu falo ali, pelo menos a língua de um 6? É isso que você precisa trazer. Agora eu vou falar uma coisa que vai deixar o Regis com uma pulga atrás da orelha. O Vitor já sabe o que eu vou falar. Você pode estar vendendo bem, mas podia estar vendendo melhor. Se você não vendesse só para esse cara aí. Se você, como um fornecedor bom que é, também vendesse para o cara de produto, para o CPO. Exato. Mas peraí, não, minha solução está escrito security aqui. Mas por que? Se você se colocou ali, não é? Se você começar a falar... Por que eu digo isso? Hoje, na prática, você falou do CIEM, mas vamos traduzir para um analítico de identificação de ameaças cibernéticas ou sucesso e performance de produto. Eu consigo fazer performance de produto com um CIEM. Consegue. Não consigo? Por quê? Prevenção Porque no final, fraude preditiva. o que ele é? Ele é um correlacionador de log. O log que eu imputar, a regra que eu colocar, claro, ele é voltado para segurança, mas não, principalmente o open source. Por que eu não consigo falar com esse cara de CPO e falar assim, como é que tá a sua performance de produto hoje? Ah, eu tenho um delay de 7 dias para levar isso para a diretoria. Vou transformar isso online para você. E você vai poder pôr uma tela na frente do seu diretor, você não precisa nem subir. Onde? Vai estar lá full time. Não é mais segurança. Ou é, mas não é tão clara. Vou deixar você pensar. Exatamente. A forma como você expõe as coisas que vão fazer a diferença. Exato, mas vai ser o público-alvo. Agora não é mais o cara de segurança. Seu público-alvo vira um cara de produto. Isso. Com uma solução que, tá bom, não estou falando que dá para fazer isso para tudo. Não dá. Para as nativas de segurança não dá. Mas muitas dão. Quanto, por exemplo, a gente usou, fazendo propaganda, a gente usou Databricks. Quem conhece Databricks, por exemplo, que é uma solução básica de gestão de dados geral para fazer performance de produto conectado numa solução de segurança e falar assim, o cliente está na jornada de onboard, esse delay de 3 segundos que a gente demora para responder faz ele desistir. Disponibilidade com onboard. Do caralho. Bom. Com uma solução de segurança também. Eu internamente... levei para o cara de produto para habilitar a agenda dele e colocar uma tela. Quando você falou assim, Milagres, como é que você sabe que foi bem sucedido? Simples, os VPs queriam tela na sala de vice-presidência. Por quê? Porque eles queriam ver online se o growth estava dentro das expectativas. O Databricks permitia fazer uma análise de provisão, né? Baseado no ano passado, a gente quer chegar aqui, se baixasse, dava um alerta. Mas para os bastidores eu tinha o CIEM, eu tinha os nossos brinquedinhos. Claro. Moral da história. Não sei se faz sentido, mas eu acho... que se a gente parasse de vender só pro cara de segurança, tem um mar azul ali. Mas não da mesma forma. Não do mesmo jeito. Eu lembro que quando a gente pode falar o nome de empresa? Fale, pode falar. Quando a IBM veio oferecer o QRadar,
Ele, antes de oferecer o QRadar para segurança, ele ofereceu para jurídico. Você lascou, porque não entendiam nada. Exato. E aí o que acontece? Se você não tem um cara do lado do implementador que nada de braçada na prática que você quer criar, você não consegue fazer a venda. Por quê? Porque aquele cara ele não consegue olhar para aquela tela e falar assim, tá, preditivamente, então, você está me dizendo que como é que é o nome? A provisão que eu preciso colocar para esse processo é de tal, mais esse processo é de tal, menos 20%, sendo que antes eu estava provisionando 50% para tudo. Como? Uma simples base histórica comparativa e olhando para o futuro. Mas esse advogado, pensando no que precisava mostrar esse negócio para ele, para ter um cara que manja igual, e falar assim, confia no pai, que o pai aqui manja igual você, entendeu? Eu tô falando a mesma língua que você. Mas não, às vezes não tinha isso. Sim. Sabe? Para financeira, a mesma coisa. Para forecast, a mesma coisa. Cara, você está correlacionando eventos. No caso, para segurança, mas você pode fazer isso para qualquer coisa. Para logística. Isso é inimaginável. O quanto você pode ganhar em termos de segurança de carga, para evitar roubo, para otimizar a rota, para um monte de coisa. Mas é aquele negócio, você olha para um lugar e um lugar só e você fica... É o que o Vitor falou. O cara tá na bolha, fica na bolha e continua na bolha. Aí ele vai para evento de segurança e fala assim, o nosso novo DLP vai ser... Amigo, eu vou te falar de verdade, de coração. Eu tô com o saco cheio desses papos. Eu preciso deles, mas eles não são minha vida. Esse negócio é para atender uma necessidade. Papo bom é quanto isso gera de fato valor para os outros. Aqui tá meu. Parece que a turma não saiu da escola e quer permanecer na escola e não quer botar mais ninguém nessa escola. E aí e tem área de segurança. Você sabe disso que nós sabíamos. Até hoje ainda quer sala fechada com acesso com crachá interno. Ah, não, mas às vezes precisa mesmo. Que a gente fala os negócios que ele não pode vazar pra ninguém, não. Calma, a sala inteira... A qualquer um. Não, mas a sala inteira... Aí eu falo, por exemplo... A nossa bagunça é uma bagunça complicada. A sala inteira não precisa. Você precisa, talvez, do pessoal de fraude. Você precisa de uma célula apartada. Mas você coloca o cara que deveria ser consultor de uma área fechada ali dentro... por exemplo, quando você tem call center de cartão de crédito. Isolado. Sim. Por quê? PCI. Mas você tem o call center inteiro? Não. Você tem um call center normal e você tem aquela célula, depois você tem ali no cantinho. Onde eu te convido para ir lá no meu, mas lá é... Mas é porque tem uma especificidade. Exato. Tem uma especificidade. Por isso eu falo, também não é uma... Tô falando de regra geral. Mas o Vitor fez uma pergunta no começo que era, o que é básico? Tem dois universos básicos nesse sanduíche aqui. Tem o básico trivial da operação, que a gente falou um pouco da disponibilidade, e tem o básico trivial do Comex ou até do conselho, que é o que o cara sempre vai conectar na agenda dele. Esses dois básicos atendidos, o meio de como isso é produzido é o customizado da coisa. Por exemplo, é o que você falou muito bem. É o como eu me interajo e como eu faço o básico. O miolo aqui aí é a variante, não precisa ficar explicando toda hora ele. Então, é aqui que tá. E essa parte de baixo nem sempre é feita, ou é feita em excesso. E a parte de cima, quando o cara consegue uma reunião de 5 minutos, que as pessoas mal dão atenção para ele fica feliz. Tô viajando? É triste, mas... Como é que a gente ajuda essa galera a, de uma forma mais ampla, sair da bolha vai te dar mais alguns anos de carreira, mas não é dessa forma. E, ao mesmo tempo, esta galera do outro público fala assim, segurança de fato é um assunto chato, mas não mais. Por quê? Porque a forma com que o Ricardo fala, a forma que ele interage com a gente... E não, na boa, esse cara tem que estar na mesa conosco. Porque eu tô pra ver um cara de produto que lança produtos porcaria. Eu nunca vi. Hoje eu acordei cedo, eu vou lançar um produto porcaria e provavelmente vai ter fraude. Eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi. Só que ao mesmo tempo, às vezes ele faz de forma inconsciente. Quando chegar o Ricardo, chegar o Regis, eu explico. Nem se só somando a agenda que ele já tinha, cara, você vai ser sempre demandado. Se a sua empresinha interna vai ser sempre rentável. Mas como é que a gente ajuda nossos colegas nisso? Primeiro, eles têm que se querer. Esse é o primeiro passo. Tem que querer. Exatamente. Mas quer, mas não quer. Não quer, mas não quer? Então nós vamos. De novo, um dia vai ter os followers. Igual você falou do exemplo do... Você deu um exemplo muito bom que saiu que virou CX agora, que é VP de CX. O cara que tá no atendimento ao cliente no call center... Migrou, mas você deu um exemplo de uma pessoa que me fugiu o nome. Essa pessoa é o Ricardo. O Edu. É o Ricardo, Milagres, é o Regis. E assim, galera, vamos lá. Não precisa que ninguém siga. Mas eu acho que tem um valor inerente às coisas que a gente pode aplicar. Não só em nativas digitais, estou falando das blue chips, que eu acho que tem
um mar azul para a gente explorar. Até porque, né, assim, né, até na carreira que se tem, né, cibersegurança, se você for ver na essência, né, pô, é atrativo, pô, vou ficar escutando reclamação de um monte de gente, fala, por que falhou, né? Então, você é um desafio a mais, né, que ele não é sexy, né, é verdade, ele tem que se transformar para isso, mas que é uma necessidade, né? Então, como é que se transforma essa visão, que é realmente o que vai importar para muita gente, mas como é que você se torna atrativo também, né? E é justamente aí que entra uma parte da comunicação que não necessariamente a jornada tradicional do profissional que chega nessa posição propicia. Exato. Né? De novo, ele está acostumado a falar técnico para técnico, para técnico, para técnico, para técnico. Não tem um banho de loja para falar de forma marqueteira, não tem um banho de loja para fazer um pitch de 5 minutos, não tem um banho de loja para fazer um PowerPoint de 5 slides, onde ele não comece por oi, meu nome é Ricardo e hoje nós vamos passar por essa agenda. Tipo, cara, quem está querendo saber da agenda? Quer saber o que você trouxe de resultado? O resultado é esse aqui, baseado em papapá. Ah, mas como é que e por que vai na conversa? Resultado. Entendeu? E orientado o máximo possível para negócio, sabe? Então, assim, até o básico do básico, que é montar uma apresentação matadora, a galera falha. É isso. Sabe? Exato. Você tá lá assistindo uma apresentação animal lá no Rio de Janeiro, no Web Summit, e você fala, cara, é isso aqui. Você chega lá na tua mesa, mete uma tabela no slide, fonte 8, e tá vendo? Setinha para baixo é ruim, setinha para cima é bom, e esses aqui são os nossos endpoints que estão... Ninguém leu nada, ninguém entendeu nada, não tem informação ali. Não tem tomada de decisão, não tem deliberação, não tem. E o pior, o cara gosta que ninguém entende. Fala, que bom, que daí eu posso engambelar, às vezes eu não trabalho, vai ter Ninguém dia vai mais ler mesmo, ninguém vai prestar tranquilo. atenção. Quantos cursos de pós-graduação, MBA, que falam de segurança hoje tem uma disciplina que fala de marketing, que fala de apresentação matadora, que fala de Comunicação. não oratória. tem oratória, não tem. Mas, Não ó, tem. papo bom, mas eu quero almoçar. Pô, a gente já passou do tempo de montão, mas a gente nem continua o papo aqui desligando a câmera. Eu vou passar para a gente dar um overview. Overview não, mas assim, um fechamento, né? Como é que o pessoal te acha, Ricardo? Vai no LinkedIn, Ricardo Castro, prof, vocês vão ver uma figura mais ou menos com essa chapa aqui. E em alguns eventos, tá? Mas não tentem me procurar em Instagram, não tentem me procurar em outros lugares. E se me achar, me erra, porque é coisa privada, tá bom? Então, profissional, LinkedIn e parabéns. Legal. Bom, eu já consegue me achar no Instagram como eu, Luiz Milagres, né? Tem um projetinho ali que tá tocando. No LinkedIn como Luiz Milagres, qualquer dúvida pode me chamar lá que eu costumo responder, às vezes demora um pouquinho. E é isso aí. E aí, Regis? Legal. Bom, eu consegue me achar, obviamente, pelo LinkedIn e pelo Instagram, pelo próprio LinkedIn, redes sociais, a gente está como F9C Security, né? Pode procurar pelo F9C Security. E aí a gente tem bastante conteúdo legal lá, a nossa área de marketing, ela está fazendo um trabalho bastante legal agora para nessas questões realmente relevantes de segurança. Então pode nos procurar lá que a gente fica contente. É isso, meu muito obrigado. Se vocês não encontrarem nenhum dos três, pode mandar mensagem aqui no perfil da rede. Espero que você tenha aprendido bastante e, obviamente, que os outros episódios você também vai aprender muito, tá bom? Até o próximo, valeu!